Versão rubro-negra. Fala, gente, tudo bem? Boa tarde. Versão rubro-negra novamente. Estamos aqui com Ricardo Teles, Flávio Bach, Yuri Tupper, olá, Milton Parisi e o nosso convidado, Felipe Maia. Sim. Meus grandes amigos, é uma honra estar aqui com vocês. Grandessíssimo tricolor. Os grandes amigos rubro-negros. O Felipe. Eu que sou tricolor, mas a nossa afinidade é gigante, né? Tricolor Isso transcende. é diferenciado. Transcende. Porque existe na dublagem, existe uma lady. E essa lady se chama André Morust. E nós temos um Sir. Sim. É o Sir Felipe Maia. Isso eu não mereço um elogio desse calibre. Sir Philip. Eu não mereço um elogio desse calibre, mas Sir tô muito Philip. feliz de estar aqui com vocês. Pô, parabéns aí pelo podcast, vocês merecem. E é uma honra conversar, a gente vai bater um papo aí, falar sobre todas as nossas afinidades, sobre futebol, sobre Flamengo, sobre os outros times, momentos emocionantes do futebol. Vambora. A gente tem uma ideia da diferença aqui, é pelo seguinte: versão rubro-negro, ou seja, a princípio só teria pra você ver como é que você é um cara diferenciado. Pô, você não imagina a minha alegria aí, Júlio, que vocês terem Logo me no chamado. início, Sério? entrando aqui pra você ser esculhambado ao vivo, ao vivaço. Então, Vamos deixa nessa. eu começar com a primeira pergunta. Boa. Como é que o esporte entrou na sua vida? Então, legal, ótima pergunta pra gente começar. Eu tenho dois primos, Eduardo e Fernando, rubro-negros. A gente foi criado junto. Eles com certeza vão estar assistindo isso aí. Mando um abraço pros dois. Um nem mora no Brasil, mora nos Estados Unidos atualmente. E foram eles que me fizeram gostar de futebol, de verdade. Quando eu era criança, eu me ligava mais em outras coisas. Me ligava em seriados, desenhos, filmes. E o futebol, assim, ainda não tinha me contagiado, né? sabe? E aí a gente saía muito para passear, eu com os meus primos, o pai deles, que era torcedor do Flamengo, infelizmente o Eduardo, pai, já foi, tá lá no céu. E eles que me despertaram para o futebol, me ensinaram a jogar bola, me levaram a alguns jogos no Maracanã. Do Flamengo? E assim, sou muito... Sim, Ó, eu sou muito grato a eles. Eu tô aqui. Onde é que foi Não, hoje? mas Fernando ele falava onde que ele descambou. Isso aí é legal, assim, continuando a história. Foi o que chute, né? Não, assim, tem a minha parte familiar de tricolores. Meus pais, minha irmã, meus amigos do colégio, porque, eu estudava num colégio em Laranjeiras. E a questão também instintiva do futebol, que às vezes, assim, a gente sabe que o Flamengo é um super time, um dos melhores times do mundo. Outros times nem tanto. Mas, assim, às vezes o instintivo fala mais alto, assim, de você achar a camisa do Fluminense linda. Sim. E aí ela te contagiar. É questão de gosto. E assim, eu respeito o Flamengo pra caramba. A grandeza do Flamengo não me incomoda em nada, sabe? Torço pro meu time, eu sou muito tricolor. Mas assim, eu tenho um monte de amigos rubro-negros como vocês com quem eu me dou bem pra caramba. Então, assim, as coisas convivem bem, sabe? É isso aí. A gente troca várias ideias, né, de Flamengo. Assim. Sim, Tu vem claro. falar sobre o Flamengo, O Felipe momento sempre atual. falou de boa. Sim, Falou de boa. tranquilo. Porque é uma pessoa equilibrada. Que ele É o Sir. é um Sir. Ele não é cego pelo Fluminense. Ele enxerga que existem outros times. O momento dos times, o time sempre oscila. Por isso que eu falei, não sei se cheguei a falar com você. O Fluminense está tão bem no começo, não sei se é tão bom. Porque em algum momento ele vai oscilar. Sim. Né? E pode ser no momento que a parte da cabeça não esteja tão boa, exatamente. Aí o psicológico... Não, e tem o ápice mexe. físico, né? Também. Talvez tenha chegado no ápice físico muito cedo. Cedo demais, no ano, exatamente. então, eu espero que não, mas... Mesmo que o Juan falou que a gente tinha que esperar também, porque o ápice físico do Flamengo ia chegar lá para dezembro e o Mundial foi em janeiro. Pois é, né? Mas eu tive que ouvir essa entrevista. Outra coisa assim que eu acho que todos nós temos em comum, a gente tem uma afinidade muito grande, uma paixão pelos anos 80 e tudo que aconteceu, né? Sim. Não só culturalmente, mas, você vê os times aí, o Flamengo era o super time da era do Zico, o Fluminense tinha um time bom também. Máquina tricolor. E é uma década mágica, né? Com os filmes mágicos, música. Então a gente vive sempre trocando ideias sobre isso. Eu acho que tudo de bom na vida aconteceu nos anos 80. É impressionante. E a gente era muito feliz. Sou um exemplo disso. E talvez a gente não soubesse que
Eu sempre imaginei que as coisas fossem continuar ótimas em termos de música, de cultura, de tudo. E assim, houve alguns altos e baixos depois disso, né? Mas faz parte, né? A vida é assim. Eu considero até que tiveram mais baixos do que altos, né? Sei lá, né? Poxa, depende. não teve uma continuidade, né? De qualidade. Não, você pega. Outro dia eu estava vendo, você falou de anos 80, eu estava vendo a parada Billboard. Você pega dos anos 80 aos anos 90. Eu vi, acho que foram as 10 melhores de cada ano. Pô, cara, Sim. É um hit atrás de outro. Não tem música ruim. Sim. Tem um canal no YouTube, Professor of Music. Pô, maravilhoso. Ele faz isso direto, ele pega o chart da Billboard de, sei lá, 84, 85, 86, pega lá o top 10 e os títulos dos vídeos sempre são assim, tipo assim, o que foi que aconteceu? Sabe, assim, olha o que a gente ouvia na época e comparando. E esse canal é maravilhoso, dica aí, Professor of Music. Pô, eu recomendo também. A gente já trocou ideias sobre esse cara e ele fala com propriedade, assim, né? Ele fala e você vai e pensa nisso mesmo. Já viu, Ricardo? O que aconteceu já? Muito bom, né? Tanto que as maiores audiências hoje de rádio são as rádios que passam as músicas antigas. Sim. É porque são as músicas boas. Se você reparar, David Guetta é um exemplo. Ele tá pegando todas as músicas de anos 80 e 90 Aí fazendo os e remixes. fazendo o remix e colocando, dá a repaginada e coloca com a mesma letra. Bota um eletrônicozinho. Eu sei, o Felipe, pra quem não sabe, o Felipe é muito fã de Ahá. Sim. Ah, eu gosta ia falar muito. sobre isso. Você também, até te Eles dei um vieram- DVD do Ahá. E eles vieram aqui no também. Brasil e fizeram 2 shows na Apoteose. Lembra disso? Lembro. Eu 89. Eu fui no primeiro show. Aí fui eu, a minha esposa, e na época era a namorada, e a prima dela. Aí nós chegamos lá no show, chegou no final do show, cadê Take On Me, que eles não cantaram? Eita. Foram embora e não cantaram Take On Me. Aí a galera, Take On Me, Take On Me. E eles não voltaram pra dar bicho, foram embora. Olha como é que os tempos eram outros. Porra, meu pai também já faleceu, o Milton Parisi, sênior. Eu cheguei pra ele, pô pai, os caras, a gente foi pra assistir o show e eles não tocaram a música que a gente queria. Pô, dá pra você me dar um dinheiro aí pra gente ir de novo? O que aconteceu? Eu fui lá, comprei o ingresso pro dia seguinte pra assistir o show no dia seguinte. E a primeira música que eles tocaram foi Take On Me. Que maluco. E aí fizeram, e fizeram o bis com Take On Me de novo. Esse show eu não fui, que eu não... pra voltar pra assistir, pelo visto. Esse show eu não fui. Foi o único show do Ahá no Rio que eu não fui, porque eu não tinha autonomia de idade ainda. E ninguém me levou. Mas em 91, no Rock in Rio... Ah, eu vi que estava já tava lá. Esse show foi Maracanã, 200 Esse dia que mil não pessoas. acabava o show, né? Entrou Information Society. Sim. Lá, daqui a pouco veio aquele Grooves in the Heart. É. Aí ainda fez Teve Light. a Debbie Gibson. Delight. Debbie Gibson também estava nesse dia. Caraca, Aí Debbie Pô, cara, Information Society é bom pra caramba. Muito bom, sacudiu a galera. Aí fechou com Paulo Ricardo. o Todos show. os jogos. Muito louco esse Qual o dia. final? Paulo Ricardo. Jesus. Isso entrou pela madrugada. papo. E foi Foi muito muito legal doido. ser no Foi bom Maracanã. demais, Muito foi bom. demais. Eu acho que foi um dos melhores. Se não foi o melhor, independente do primeiro, o primeiro foi sensacional. O primeiro tinha o Não, Queen, mas né? esse do Tinha- Maracanã. O primeiro, com aquela lama toda, que coisa boa, rapaz. E uma Eu com minha curiosidade. camisinha New Wave novinha, abotoadinha até aqui, Eu era voltei punk. igual um lixo. Era punk na época. Uma curiosidade interessante. Era punk na época. O Ahá tinha encerrado em 2010. Eles fizeram uma turnê que era encerramento. Só que em 2015 eles voltaram. E o anúncio da volta deles foi no Maracanã. Eles vieram, a produção do Rock in Rio 2015 chamou uns fãs do Ahá de surpresa no Maracanã. E aí botou os três lá, o Morten, o Paul e o Mags, cada um com a camisa de um time. O Morten de Flamengo, Lógico. Caraca, eu não vi o isso. Paul de Fluminense e eu acho que o Lembra Mags disso, não? de Vasco. E Botafogo não existe. Não me lembro. Mas é um bairro, É um bairro bacana. Bairro da Zona Sul. O metrô passa. E aí foi de surpresa, os fãs deram de cara com eles assim num dia de semana à tarde, Feliz, que era o imagina. anúncio da volta da banda pra se Pô, apresentar tu no tinha que no ter Rock in ido Rio. nessa parada, né? Fui ao show, Tinha mas que ter isso te chamado assim, entendeu? eu já encontrei eles, mas tirei até foto e tal, mas Você não não nesse contou dia. isso. Eu vi Você não essas contou fotos, essa- eu vi essas fotos. Ô Felipe, deixa eu te perguntar uma parada. Ah. Fala pra mim qual é o seu momento mais marcante no futebol. Isso pode envolver o Fluminense, seleção brasileira, qualquer parada. Vou falar 3. 3. Benevolente. Primeiro da seleção brasileira, o Tetra. Óbvio. O Tetra foi muito emocionante, assim, pra quem é mais ou menos da nossa idade, Verdade. que nunca tinha visto o Brasil ganhar, parecia que não ia conseguir nunca mais, Exatamente. né? Tanto até aquela semifinal da Holanda, o Brasil abriu 2-0, Empatou. aí quando a Holanda empatou com toda a cara de que ia virar, que tava Passar sobrando, o carro ali, é verdade. aí o Brasil conseguiu, e nunca tinha visto chegar na final, nenhum de nós tinha visto,
aquela final tensa, né? Que jogo nervoso, ninguém resolvia. A gente foi mal acostumado, né, cara? É. Poxa, E aí pois é. foi emocionante, ainda teve um outro componente aí que o Ayrton Senna tinha morrido. Sim. O país estava arrasado, né? É. Foi 1º de maio daquele ano. E, Pô, e foi aí, um mês e meio depois da Copa, praticamente. e aí quando o Baggio chutou por cima, é tetra, é tetra. Cara, aquilo é a muito música marcante. do Ayrton Senna tocando, ninguém. Aquilo é É muito impossível não Fala chorar. que O maior emoção dele narrando foi o pênalti que o cara perdeu. Sim. O O Galvão, Galvão falou isso. Foi no gol, né? É impossível Pra ter uma não ideia se da- emocionar. Aliás, né? Galvão, grande catarse que foi flamenguista. aquilo. Galvão, você tem que vir aqui também. Tanto que a Sim. primeira cena, depois que o Baggio perde, é alguém da comissão técnica dando uma estrela, Dando cambalhota, caindo no por cima. gramado. Massagista, verdade, foi é. massagista. E o que aconteceu no campo aconteceu nas casas e nas ruas. Sim. Todo mundo- as pessoas Verdade. passaram mal, Não, foi lembra? épico, foi Pô, épico. eu vi esse Foi jogo épico. com meu falecido querido avô, Renato Maia. Pô, era os dois abraçados, chorando ali. Por exemplo, Copiosamente. não tem nem comparação a emoção de 94 e 2002. Não, Não, tem comparação. não, Não tem comparação. Até por causa do O horário também. né? Sim, sim, Uma sim. Copa Também. ingrata pra caramba Agora, naquele horário pra falando gente. do Fluminense, Então, o Tetra foi o top 1. Top 1. é uma emoção diferente, é uma emoção de coisa de amor à seleção brasileira. E era diferente Era lá diferente, atrás era do diferente. que hoje, a relação Foi, que se tem. foi um marco, assim. Naquela época. É, nunca vi o meu time ganhar um Mundial. Sim. Vocês, alguns já viram, né? Em Acho que 81. nós 4 vimos, né? Não, É, mas eu não vi. Eu de, não era nascido. mas de lembrar Eu lembro também, né? vagamente. De ver- Eu não era nascido. Meu bebê. de assistir como adulto. Guarda-chuva na Então, tela do Flamengo. eu não tive ainda essa sensação. Será que vou ter um dia? Vamos ver. Tem que Vamos começar lá. pela Libertadores. Mas assim, com o Brasil foi uma coisa emocionante. Sim. É um marco que parecia inalcançável. Mas agora do Fluminense, a gente sabe do gol de barriga, que foi um jogo Sabia que emocionante. O jogo Essa- mais Mas, ó, triste da minha vida. Mas eu vou te falar. É marcante, mas não é importante. Polêmica. Sim. Carioca, mas é marcante pra caramba. Mas o Carioca Tipo nessa época Petkovic, tinha uma, né? tinha uma O gol do dimensão, Pet. tinha uma representatividade Tinha muito maior. do que- maior. É importante por ser assim um grande clássico, aquele duelo de titãs. É uma cena clássica, né? Mas cara? assim, o título em si não é o é uma que você falou, cena um carioca. clássica. É a Na rivalidade. época, ele era muito mais representava Eu muito valorizo o mais. Carioca. Eu também valorizo e eu acho que é É uma importante taça, por cara. conta É que da eu gosto de rivalidade. zoar. Claro. Eu quero diminuir o A título. rivalidade é maravilhosa do O campeonato estadual carioca. sempre, Sim. os estaduais sempre foram Mas, sensação, né? ó, tem outros jogos também. Fluminense e São Paulo, que o Washington fez o gol no último minuto, Ah, aquele que gol. parecia que... Cara, que foi Fluminense ia Libertadores, Foi rodar. quartas de final. Foi. Quartas de Quartas final. de final. Foi esse jogo, eu tava no carro, indo fazer uma noitada em Juiz de Fora. Sabe assim, que tu vai do nada. Nesse mesmo dia teve Manchester e Chelsea. Manchester foi campeão da Champions League. Nesse mesmo Nos dia. pênaltis? Cabeça Foi, nos fresquinha, pênaltis. né? Lembra de tudo? Foi nesse mesmo Bons dia. tempos, Aí novinho. a gente, Hein? eu acho que era uma É. véspera de feriado, vamos fazer uma noitada em Juiz de Fora. A gente foi. Eu falei, cara, bota na rádio aí. Que eu queria, Tem família lá em eu Juiz de queria Fora. um belíssimo lugar. É. Eu queria ficar ouvindo o jogo do Fluminense e São Paulo, que eu tava secando loucamente, né? Eu não acreditei quando o cara da rádio narrou o gol aos 47, 48 gols de 48, cabeça. é. Eu falei, não é possível, cara. Os caras Porque ali a gente desgraçados. achou que eles iam Met- ganhar a Libertadores. Sim, não, e Ali ali eles estavam e ali ganhando, eles estavam né? sendo eliminados ali, né, até aquele presente momento. 48, Vou te 47 falar, no segundo foi a tempo. maior explosão que eu já vi da torcida do Fluminense. Foi nesse Aquela- gol, mais que no gol de cabeça, gol barriga até. escanteio. Foi escanteio, não foi? Sim, supera por pouco, mas supera. Porque assim, o estádio era inteiro, né? A torcida do Fluminense tinha do São Paulo menor, por ser visitante, mas assim, foi uma explosão de loucura. E depois teve o do Boca, que foi emocionante também. Mas foi fácil o jogo do Boca, não foi? Em comparação aos O outros. do foi São mais Paulo fácil. foi mais dramático. Foi mais difícil. Foi mais né? dramático. Pelo Então, gol bota, ó, daquele o Tetra do Brasil, Gol de barriga. gol de barriga e o gol e do o gol Washington. do Washington nas quartas de final da Libertadores de de 2008. 2008. Aí deixa eu aproveitar esse gancho aí e te perguntar sobre a sua experiência na final da Libertadores. Você estava lá? Você Tava lá. Tava lá? Aquela Libertadores eu fui a Tava lá, todos os então, jogos. Caramba. É engraçado. A galera vai engraçado, achar. mas deve ser, Thiago, deve ser uma dureza danada, Eu né? lembro que o Maracanã estava muito bonito. Tava. O Maracanã estava muito bonito. Alguém Eu lembro- pagou uma festa de passou por fogos, isso. assim, que 2021. superou a de Copacabana. Ah, sim. Não é a mesma O proporção. jogo foi É, atrasado os caras até não têm- porque foi os fora fogos não dentro, né? acabavam. Mas sabe? foi fora, muito é, Foi bonito. dentro do Maraca. Isso foi dentro do estádio, deve ter sido muito pior. E eu lembro do. Tava Jô Soares. Tava. Ivan Lins, Chico Buarque. Todo mundo lá no Tava Maracanã. todo Tricolores mundo ilustres, no né? Maracanã. Todos os tricolores ilustres. A estavam bandeira do no- Pedro no- Bial, tá todo mundo lá. Exatamente. Tá. Bandeirão. Eu não resisti. Tá em casa, tá em casa. Mas então, aí eu vou te dar meu depoimento de torcedor que estava no estádio.
Foi um dia tenso pra caramba. Não, aconteceram outras coisas. tava Nada a ver com o passando Fluminense. Eu lembro. Já estava no... Nada a ver com o Fluminense. Aconteceram algumas coisas que eu fui para uma churrascaria com os meus amigos perto do Maracanã, que não existe mais. Estrela do Sul? Estrela É. do Sul. Eu tive Copa que do Brasil, voltar 2013. porque aconteceu uma outra coisa. Eu achei que eu já ia ficar direto, não, mas eu tive que ir embora e voltar pro Maracanã à noite. Mas tudo bem. Entrei logo no estádio, estava com os meus amigos e começou o jogo atrasado por causa desses fogos que aconteceram. Começa o jogo, gol da LDU. Banho de água fria total. A LDU fez o gol primeiro? Não lembro Fez, disso. foi o Bolanhos. Ela abriu 1-0 no 1-0, Maracanã. uma falha da Esse marcação miserável lá. fazia gol pra caramba, esse tal de Bolanhos, Muito né? bom. Aí foi no cantinho, o Fernando Henrique ainda tentou pegar 1-0 a LDU. Aí foi aquele banho de água fria. Cara, do nada, o Fluminense começou a jogar assim de um jeito avassalador. Partiu pra cima, perdeu o gol. Teve um pênalti até no Washington que o cara deu uma banda e puxou a camisa ao mesmo tempo. Não tinha VAR, né? Tem a foto na internet. Só O tem Washington a foto. sempre reclama desse lance. Só que aí o Fluminense empatou com o Thiago Neves, que, por sinal, eu acho um dos meus ídolos do 3 gols Fluminense. dele nesse jogo, né? Pô, jogou muito e jogou bem no Flamengo também. Mas eu não É um jogador que poderia Sem ter querer te aparecido interromper, mais. já te interrompendo, sabe como é que eu chamava ele? Jogador vagalume. Ele acende, de repente, porra, caraca, de repente, puf, Mas apaga assim, e some ele do jogo. acendia nos jogos difíceis. Isso era uma coisa boa. Cara, de personalidade, verdade. Aí o Fluminense virou, acabou o primeiro tempo 2-1. Aí reacendeu a esperança. Começou o segundo tempo, falta pro Fluminense, Thiago Neves de novo, 3-1. Aí todo mundo, pô, me lembro todo mundo comemorando, uma alegria, muita gente emocionada. Só que eu já vi até os jogadores do Fluminense falando que deu aquele alívio de empatamos o jogo. E aí Ali era pênalti. era prorrogação. Prorrogação ali. Aí assim, Ainda tinha prorrogação. parece que, como gastaram muita energia, tentaram dar uma acalmada. Aí o Fluminense ainda teve uma chance ou outra. Que anestesiaram, né, cara? É. Aquela coisa até psicológica. Cara, e era né? muito nervosismo, era muito nervosismo. Aí chegou a prorrogação, o jogo não andou muito, a LDU deu uma melhorada, ela melhorou no jogo. O Fluminense teve uma chance com o Thiago Neves também. E teve até um gol da LDU anulado, eu acho. E aí foi pros pênaltis. Cara, mas no meio da prorrogação, eu já comecei a sentir um negócio esquisito pra caramba. Formiga-me. Cara, eu senti uma dormência no meu lado esquerdo aqui. Eu falei, não, cara, eu não vou alguma coisa morrer por causa errada. de futebol, não. Piripaque Cara, aqui. ainda tem muita coisa pra ver no mundo. E se for que pelo menos ganhe o jogo. Não, né? aí eu me acalmei, cara. E aí perdeu, né? Os jogadores, não, acho que eles sentiram um pouco na hora, cansaço, não sei o que foi. O goleiro Sebadios lá fez um escarcel lá, Você olha pra... Você Corporou olhava, Castilho. você olha pra cara Engraçado. desse... Nem tinha pinta de goleiro, maluco. Não, mas ele fez umas palhaçadas Parecia que lá. usava uma peruquinha, né? Assim, o cabelinho. Aí ganhou na malandragem. E aí a LDU foi campeã, um bom time também, mas o time do Fluminense era muito bom. Aquele time era bom pra caramba. Era muito Não, bom. Era bom sim. Mas enfim, espero ter uma. Mas até a gente estava falando em off isso, né? Aí, cara, você vai ver na disputa, perde o último pênalti. Caraca. E pra chegar numa final de Libertadores. Tudo De novo, Cara, uma final épica. Isso é uma coisa que nós eliminou São flamenguistas Paulo, estamos mal Boca. acostumados. a gente tá mal Você acostumado não- nesses últimos Tanto anos que aí. O apelido Que dos bom, né? anos aí começaram em 2019. Que bom. Assim, o Fluminense tá com um time Devido bom a muitos agora. novos. Vamos ver. Tem chance. Não é fácil. Libertadores Não, mas E o tem pior chance. é Esse que eu ano tô tem achando chance. que vai dar Fla-Flu também agora na Não, já tá bom de Fla-Flu, né? Pra ambos Aí os não vai lados, dar, assim. né? Mas não precisa existe- ser. A gente existe não a precisa se possibilidade. enfrentar tanto. Existe a possibilidade de ser a final da Libertadores, né? mas... Não, depende do sorteio. Mas eu acho da- que se o Flamengo for o segundo colocado agora e o Fluminense for o primeiro colocado, Já se talvez pega antes. Tem pode um se pegar sorteio, né? antes. Tem um sorteio. Tem o sorteio, né? Aí mas depois depende que do chaveamento das Depois o posições. chaveamento fica, né? isso. Né? Depois desse sorteio que vai embora. Mas futebol é uma coisa muito emocionante, né? Não, demais. Dublagem também. Também. Pô, dublagem é Mas aí, complementando a minha pergunta, a sua experiência com o esporte só foi futebol? Você nunca praticou nenhum outro esporte? Não, então, eu fiz natação quando eu era criança, mas mais pra aprender a sobreviver na água, né? Aquela também. coisa joga Eu ali. Aprendi a nadar. Eu fiz natação no Fluminense, um pouquinho num clube na Lagoa e num outro clube perto do aeroporto Santos Dumont chamado Internacional de Regatas. Ih, malhei lá. Sei qual é. Então, Lá eu os fiz marombeiros lá. eu até insisti na natação durante um tempo. E assim, engraçado isso. Mas faz muito bem essa Eu tenho alimentação. um certo carinho por esse clube aí, por ter nadado lá. É engraçado, né? Internacional. Bem É, legal. Mas, Felipe, Internacional de Regatas.
Mudando agora um pouquinho de assunto, como é que a dublagem surgiu na tua vida? Isso aí é desde pequeno. Não imaginava que eu fosse ser dublador, mas eu via muito desenho, muita série com meu pai, que meu pai é engenheiro, né? Trabalhou sempre com tecnologia e tal, não tem nada a ver com essa área, mas ele gostava. Então eu via uns desenhos lá com ele, Scooby-Doo, Brasinhos do Espaço. Brasinhos do Espaço. O Bionicão, que era Falcão e Bionicão, né? E, tipo aí, esse desenho foi um marco, porque meu pai usava ele. Já reparou que a voz do Bionicão é a mesma do Scooby-Doo? Pois é. E aí começou a fazer os links, e comecei a fazer os links bem pequeno. E aí meu pai comprou um videocassete, isso em 79, eu acho. Não era nascido. Que era... Eu era bem pequeno, mas era aquele videocassete que se apertava o eject, a fita saia assim... Pra cima, E o controle remoto tinha fio ainda. Exato. Sim, eu lembro. Nossa! E ele só gravava em SP, na velocidade de 2 horas. E aí estreou a série que é a grande paixão da minha vida, que é o Chips, na TVS, que não era nem SBT ainda. E aí meu pai falou, acho que ele vai gostar dessa série. Começou a gravar todos os episódios pra mim. E foi aí que ele foi falando de dublagem ainda. Essa série é americana, essas não são as vozes deles. E eu fui vendo Chips e ficando apaixonado. Porque, pô, as motos eram sensacionais, uniforme, capacete. A série era meio infantil, porque ela, apesar de ser de polícia, não tinha violência, eles não puxavam as armas. Ela era leve, né? Eles prendiam os caras na mão. E o Eric Estrada era um gato. Em poucos momentos na série, eles puxam a arma e É verdade, quando acontecia não eram os principais, isso era meio combinado. E sempre assim, não tinha mais o que fazer, o cara puxava a arma. Não tinha mais pra onde correr. Solta ela, vagabundo! O cara não soltava. Ou então os caras fossem morrer. Mas são poucos momentos. E aí, eu segui criando assim, o link essa voz é a mesma da outra série. Aí vi também Galáctica, Esquadrão Classe A, MacGyver, Battlestar. Carro Comando, o antigo. O antigo original. Carro Comando. E os desenhos, He-Man, Thundercats, Caverna do Dragão. E aí eu já tinha as vozes na cabeça sem saber o nome de ninguém. Até que quando eu tinha 15 anos, a minha mãe viu um anúncio de um curso de dublagem na Urca, no prédio da TV Tupi, com o pessoal da Herbert e da VTI. Isso que eu te perguntar que ano era mais ou menos? Primeiro pro segundo ano do colégio. Pô, te confesso, foi uma época difícil pra mim no colégio. Meu colégio era difícil. Aí minha mãe falou, mas por que você não vai fazer? Você não se interessa por isso? Vai que é uma coisa que você gosta. Aí fui fazer. Ainda era meio travadão e tal, meio tímido. E aí fiquei um ano fazendo esse curso na Urca. Aí que eu conheci a galera, Mário Jorge, Mônica, Hamilton, Júlio César, o Marcelo Meirelles, que voltou agora, Seidel, Sumara, Marco Ribeiro. Marco Ribeiro novinho, dando aula lá. Tinha até cabelo. E aí, eu fiquei um ano fazendo esse curso. Aí o Júlio César, ele me levou um dia na VTI, num sábado. Ele dirigia o Jovem Indiana Jones. Esse foi o meu primeiro contato. Que ele ficou dirigindo lá. Era o dia das dobras, né? Aí chegou a Sônia Ferreira, dublou uma baronesa, assim. E é engraçado, eu me lembro, eu, moleque, né? Tava no estúdio. Aí os dubladores fazendo uma bagunça, que nem a gente faz hoje em dia. Quase não faz. Aí o Júlio César, ok, seriedade, vamos gravar. Aí a Sônia Ferreira, brincando, de repente ela mudou e fez a baronesa, assim, super nobre. Gente, nunca vou conseguir fazer isso. 0 a 100, Nunca! Tava zoando aqui, de repente. Nunca. E aí, tipo, teve um vozerio de adolescentes, crianças, eu tava lá com eles. Sim. Só que o Júlio César chegou depois pra mim, isso aí, garoto. O curso acabou lá, mas quando quiser fala comigo e tal. Só que aí tava no colégio fazendo provas finais, deixei pra lá. Aí Mas a sementinha já... A sementinha tava lá. Aí depois eu entrei na faculdade, fiz teatro, fui trabalhar no aeroporto Santos Dumont. Eu cheguei a trabalhar na VASP, fiz um estágio lá. Cheguei a fazer um breve estágio no Fluminense os mais novos, também. Viação Aérea São Paulo. Isso. VASP. E quando eu estava fazendo esse estágio da VASP, que por sinal foi uma coisa importantíssima na minha vida, eu aprendi muita coisa lá no aeroporto. Legal. Código aéreo, Alfa Bravo, Charlie, Delta, Echo, Fox, Golf, eu sei tudo de cabeça. Aí eu estava estudando na faixa, que o Yuri estudou lá também, o Lauro e o Lauro Fabiano, a voz do
Dumbledore, Tantinho para a esquerda. e a Juraciara, Só um pouquinho, querido. a Dama de Ouro e a Scully do Arquivo X foram dar aula de dublagem lá. Aí eu falei, pô, agora tô mais velho, é a minha chance de tentar, que a semente tinha ficado. Aí fiz o curso lá deles, tirei o meu registro, procurei o Hamilton, que tinha sido um dos meus professores. O grande amigo. E aí eu fui lá no Hamilton, comecei a fazer umas aulas com ele, já começou a me escalar na Herbert, e aí foi me apresentando lá para as outras pessoas, e aí eu não parei mais. Então, Legal, né? a história é essa aí. E quantos professores foram? Essa turma toda que você comentou, eles estavam ministrando aulas lá? Sim, esse curso da URCA eram uns 15 dando aula. Era quase como a Herbert. E era bom porque eles iam se revezando, você ia pegando A pessoa te conhecendo. experiência. Coisas de cada um, né? Professores diferentes. Mas assim, pô, eu sou grato a todos eles, né? Mas eu sou muito grato ao Hamilton, que foi o cara que me botou, foi o meu padrinho na Herbert Richards, saudoso Hamilton, que por sinal, olha a coincidência, ele dublava um dos principais dos Chips. Que Então a voz já era muito familiar. Não, e é pra a você. série que, assim, Não, aí me fez me interessar pela dublagem, me fez ter o emprego que eu tenho. Eu ainda conheci os atores lá em Los Angeles. Se eu ver essas fotos, eu conheço. Então, assim, é uma coisa que eu acho que tava escrito, entendeu? Que essa série ia Eu ser acredito nessas importante coisas na pra minha caramba. vida. mas é claro. E qual era o time do Hamilton? O Hamilton, ele era Santos, que ele era paulista, né? Ele era de Osasco. E aqui no Rio ele era Botafogo. E ele era um cara que gostava de futebol pra caramba. E ele era E muito uma voz engraçado. marcante, Gente boa, boa, um coração de ouro, Gente muito boa. né? Tratava todo mundo bem. Meu primeiro foi com o Nito da Mata, rapaz. Pô, o da Mata é Todo outro mundo gênio, morria cara. de medo Gênio. dele por causa do jeitão dele, meio bronco, né? E tudo, assim, aquele gênio. Pra que mim, ele o era. melhor dublador que E nós como já professor, tivemos. eu via que ele era um cara turrão e tudo assim, mas eu, cara, deixa eu sugar tudo que eu posso desse cara aqui. Porque é isso que eu tô aqui pra isso, não pra achar ele legal, isso, aquilo. Eu tô Você não veio pra ser amigo dele, você veio pra aprender, né? Exatamente, nem pra casar com a filha dele. Então, tudo que eu peguei É ali. porque o Francisco Ele era genial. Barbosa casou. Pois é, mano, aprendeu Cara, a dublar. Aprendeu. O da Mata, Detalhes. ele, assim, eu acho ele um dos melhores de Pô, todos os tempos. maravilhoso. Tem uma minissérie que eu gosto muito, chamada Vê a Batalha Final. Isso é maravilhoso. Mais Pô, uma coisa bom dos demais. anos 80. Sim, mais É uma invasão extraterrestre, para quem não sabe. Pô, muito legal. É uma história, uma trama política muito bem feita, real. Essa série me marcou, assim. E o da Mata dublava o herói da série, que era o Mike Donovan. Cara, pra mim lembro é o galã mais bem dublado que eu já vi na minha vida, o trabalho do da Mata trabalho fazendo dele. esse cara. Porque ele tem um lance do da Mata, a gente já tá misturando, ele entrando em outras vertentes. vai. Porque tem uma entrevista dele, foi numa TV da NET, aqueles canais da NET que tinham, Sim, né? sim. É, de e as variedades pessoas, todo mundo entrevistando ele, né? Da Mata. Poxa, aquela coisa do faz a voz aí. Aquela, logo pra quem, né? Aquela simpatia. Eu já tô fazendo. É essa. É a minha voz. É a que eu tenho. Sensacional, eu Mas gravei essa isso também resposta no meu é clássica. videocassete. Essa eu uso toda hora também. Perfeito. E ele realmente era, ele pegava o Bruce Não, Willis, tem uma era pegadinha o- dele. Lá os amigos da tua mulher, né? Faz a voz aí. É essa. É essa aqui. Faz a voz do Falcão aí. Não tem um botão que você aperta. Eu apertei aqui, ó. Não, pior quando fala imita aí. Imita aí, é fantástico. Imita Tem uma aí, pegadinha do da Mata, pouco antes dele morrer, infelizmente, no programa do Leão, eu acho. Que botaram o da Mata trabalhando numa locadora, assim, ali no balcão de devolução de filmes. Que saudade. E tinha uma TV ligada no filme do Duro de Matar. E aí as pessoas vinham devolver os filmes, assim, pra ele. E aí tava passando o filme, ele... Isso, vamos lá, não sei o quê. Ele ficava dublando as falas do Bruce Willis. E as pessoas ficavam olhando pra ele. É bom esse filme, né? Aí fazia uns comentários. Aí ela, pô, a voz do senhor parece a dele. Obrigado, as pessoas já falaram. Vale a pena, tá no YouTube isso aí. Caraca, eu nunca vi. Depois de mandar Eu vou assistir. Isso deve ser muito legal. Deve ser maravilhoso. Ele falou nisso. Newton Aliás, na locadora. um outro dublador que eu considero um espetáculo que eu espero que venha aqui com a gente é o Sil Romar. A dublagem que ele faz naquele filme de guerra. Como é que é o nome daquele filme de guerra? Platum? Não. Born to Kill. É Born que ele faz o sargento. Full Metal Jacket. Sim. Ele Nascido faz para o matar. Nascido para matar, é Exatamente. isso. Gente, aquilo ali é uma aula de dublagem Ah, isso é um grátis. clássico. É do Oliver Isso Stone, daí toda não é? hora aparece É um no YouTube, absurdo. alguma página Posso posta falar isso só daí. uma coisa? Ele gravou aquilo 2 vezes. Ele fez depois dos 20 porque anos, a gente né? redublou depois É. na Cinevídeo. Que aí eu tive a honra de participar do filme, graças a Deus. Nossa E Senhora, assim, aquilo ele ali. fez de novo e fez. E- Eu acho que ele fez melhor. Melhor, né? é um absurdo. Cara, Bíblia. Esse filme é do Stanley Kubrick, né? É.
Não, Elcio já tá convidado, faz favor, hein? Elcio- Outro tricolor. verdade, É quase É, Elcio Tem Romário. mais um Não, tricolor. Elcio né? Elcio Romário. Mais um tricolor. Mas, Felipe, Ah. e como é que foi assim o teu caminhar? Você já chegou logo fazendo coisas grandes? Como é que foi? No o teu, way. o De teu jeito início? nenhum. A gente viu como é que você começou. Agora, como é que foi essa escada para chegar hoje no patamar que você tá? Sim, e, pô, a gente se conhece há muito tempo, a gente viveu isso junto, né? Então, de jeito nenhum de chegar fazendo coisa principal. A gente não tinha nem cancha pra isso, né? O meu nem primeiro faz bem, fixo na Herbert foi com o da Mata, foi naquele seriado Oz, do Presídio. Pois é. Mas, Todos os homens da dublagem Cara. dublaram aquela série. mas assim, era muito É tenso. quase Kengan Ashura hoje em dia. Era muito tenso dublar junto, 80 porque anos. você imagina a gente sem experiência, Todo mundo faz. tendo que se chegar naquela meia-lua dos estúdios, fazendo aquele vozerio louco. com os monstros sagrados, né? Tipo da Mata, Elcio Romar, Darcy Pedrosa. E, cara, era uma loucura, porque tinha 4 fones, não era o fone completo, Era né? solto. Era aquele de você ficar assim, e não tinha fone para todo mundo. Então, quem falava menos na cena ficava sem fone, ou seja, os iniciantes, como falavam menos, Se lascavam. volta e meia ficavam sem. Então, às vezes, você tinha que ficar de lado, assim, e Era um mandar sua balé. fala desse jeito Parecia pra o caber todo Maracanã mundo no negócio. Lotado, Maracanã lotado. Era um balé, a verdade. E se era um balé. errasse? E se errasse, todo mundo olhando atravessado. Não vou dizer. É. pô. E cada, Errou, faz todo mundo de novo. Todo- e cada estúdio tinha um sistema. O da Herbert, já naquela época que eu entrei, já estava mais avançado um pouco. Mas, por exemplo, tinha um estúdio que era DA. Então, tinha que voltar a cena uns 15 segundos Sim, assim, para gravar e locar. Colocar, E aí você ficava lá Ó, Matinho. preparado, aí de repente o técnico não locou. Aí voltava para tentar de novo. Então, assim, era bem difícil você não ficar intimidado, né? E a gente foi ganhando as oportunidades aos pouquinhos, né? E aí vai fazendo ponta aqui numa Como novela, deve ser, né? como deve ser. Até hoje. E o primeiro O caminho desenho tem que ali? ser esse. Primeiro desenho, assim, que tu conseguiu pegar um protagonista do desenho, de uma série, assim, animada. Que sempre foi uma curtição, né? Caramba. Pelo menos Que é no o meu gostoso caso... de fazer, né? Ah, maravilha, cara. Eu vi aqueles Boa desenhos pergunta, da- viu? Eu vi aqueles desenhos da Disney. É, Eu não a consegui minha- fazer um vilão da Disney. Falei, posso morrer. A minha primeira animação importante foi o Ratatouille, assim, depois de anos que eu já estava dublando. Que Fiz o realmente. cozinheiro daquele... Sim, verdade. Que realmente mudou a minha vida. Foi um marco. Mas antes disso, eu fazia participação. Os Simpsons, talvez. Que eu entrei substituindo o Marco Antônio no Chef Wiggum. Sim, sim. Mas ele já entrou, acho que no lugar do Zé Luiz ou do Mauro Ramos. Entendi. E aí ele saiu da VTI e me escolheram para fazer. Então, isso já tem. O Simpsons tem sempre várias trocas, Sim, né? Também a exatamente. série Mas- tem 30 anos. Mas eu já faço o Chef Wiggum desde 2001, já tem bastante tempo. Caramba. 22 anos. Vai fazer 22, tem 21 e E pouquinho. era na VTI, né? Porra, VTI, que escola ali, cara. Sim, Caramba. muito bom. É verdade que o Simpsons começou na Audiocorp? Não, ele Começou na teve VTI. uma parte lá. Mas Por volta- passou por lá, né? Passou por lá. Passou pela Herbert também. É. Acho que Passou assim, pela meia dúzia de episódios Teve e lá. aí foi pra Audiocorp. Foi até o Mário Jorge que dirigiu lá. Sim. Aí ficou acho que 1 ou 2 temporadas lá e depois foi pra Audio News. Isso, Já tá esse tempo todo na Audio News. Já. sim. Lipe, e música? Já fez canção? Já, mas assim, E eu aí? não sou cantor. Sim, Já mas fiz, é um desafio, né? fiz uma coisa ou outra. Porque tu gosta pra caramba de música, assim como eu e tudo assim. Tem um filme de um coelho lá que eu fiz, Hop, Rebelde Sem Causa. Hop, sim. Fiz uma musiquinha bobinha, que é aquela I Want Candy. Aí ficou, quero doce. Mas é uma bobeirinha, né? Porque eu não sou cantor. Falando, Mas canta. Não é cantor, mas canta. falando de música, Ah. pegar aqui um gancho. Belo gancho. Tem uma série Ted Lasso, que passa na Apple, né? E é sobre futebol. Sobre um time quebrado da Premier League. É uma série premiada, é bem Eu maneira. tenho que assistir essa série, você comentou, eu... Eu tô sabendo agora, mas eu quero ver. Pois é. É bem maneira, com aquele Assista. Jason Sudeikis, o ator. Sei. É boa a série, muito boa. Muito boa. E o último episódio, não sei se você chegou a ver, dessa temporada, tem uma canção. Aí eu falei, meu Deus do céu, canção. Aí tá lá, escala, canção. Eu falei, tem que cantar no Ted Lasso. Que os jogadores cantam. Eles fazem uma ceninha musical. Cara, É, o meu personagem ele participa, mas ele não canta. Ele só faz é o. desesperador, né? É. Pra gente que não canta, né? Não, Tem se que for cantar. assim, por exemplo, se um dia tiver que cantar uma música tipo, ou do Duran Duran,
ou do Simple Aí, Minds, outro Rock ponto. 7, sei lá, Don't Dream It's Over, do Crowded House. São músicas que você cantarola na sua casa. Aí, mesmo não sendo cantor, você já tá mais familiarizado. Aí vai ser mais Coisa fácil. mais banheiro. É. Agora vai cantar Alibaba e os 40 ladrões. Só não dá uma Scoundrel Days, né? Aquele Scoundrel agudo não Days, Pelo chega. amor de Deus. Ah, sim. E dentre todos esses personagens que você já dublou assim, qual é o teu top 5? Tá. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu vou falar os atores que eu mais gosto. O Ryan Reynolds é o que eu mais gosto de dublar, porque pô, tem a mesma idade. Eu acho que não fica Encaixa direitinho, destoante. Acho que a idade, a jovialidade, tanto que é a minha voz normal. Você faz a sua voz normal. Né? Gosto muito do Bradley Cooper também, que é um tom acima, que ele é mais pesado um pouco. E é um puta ator. É. Muito bom também, eu gosto muito dele. Gostei de fazer o Paul Walker, mas assim, Paul Walker eu fui mais um, porque muita gente dublou maravilhosamente bem. O Peterson, Felipe Grinan, o Buzoni, Outro monstro. um monte de gente dublou ele. Monstro. Outro monstro. É. Aliás, Peterson tem que vir aqui. Nasceu dublando, né? É. O Peterson nasceu dublando. Pô, ele Nasceu- dublando é o verdade. gordo dos Goonies é impagável. Porra. Pode crer. E o Jared Padalecki, o Sendo Sobrenatural, gosto muito. E aí vamos colocar aí o Remy do Ratatouille. Esse sim. sim. Esse eu também. Ratatouille. Esse eu fiquei apaixonado. É muito bom aquilo. Botar Até um pelo recente, prato. o Rengoku do Demon Slayer, que o pessoal curtiu também. Sim. Esse eu meu gostei de filho, fazer é também. louco. Nossa. Todo mundo odeia o Chris. Eu acho, assim, porque a gente fala muito da coisa da narração, né? Da forma com que se narra. E você deu Deu um tom de comédia, Exatamente, né? deixou Uma coisa, ficou muito jogadinho, ficou aquela coisa assim, cara, que eu tô escutando o cara falar de verdade. Exatamente. É igual a gente conversa. Como é que você chegou Esse que é. nisso? Então. Antes dele responder, antes de você responder, deixa eu só. A gente fez uma série na Audiocorp que era sobre encontro de jovens. E aí tinha um narrador, aí eu escutei o original, era teste. Eu falei assim, porra, essa narração me lembra Todo Mundo Odeia o Chris. Vou botar o Felipe. Lembra disso? Lembro, claro, Botei fizemos o Felipe, juntos ele lá. ganhou o teste. Pô, e aí ele ele fez, deu- fez Divertido. na mesma pegada. Na mesma levada. Na mesma Divertido. pegada. Legal. O Chris foi uma surpresa, eu até falei Foi isso VTI no também, Galvano né? outro dia, porque eu dublei um filme do Chris Rock lá, chamado O Céu Pode Esperar. É um filme que é um coroa ricão que morre, e aí ele lembro tem desse direito filme. a voltar à vida. E ele volta no corpo do... lembro do disso. Chris Rock. É uma comédia muito boa, bem engraçado esse filme. E depois veio um outro filme que o Chris Rock fazia uma ponta também lá na VTI. E aí um belo dia o Dr. Vitor chega pra mim e fala, ó, chegou uma série aí com aquele ator que você já dublou aqui, o Chris Rock. Everybody Hates Chris. Não tinha nome em português ainda. Aí eu, legal. Eu já ouvia falar dessa série. E a gente começou a dublar, foi a Célia Guimarães, por sinal, um beijo pra Célia, querida Beijo, Célia. Celinha. Faz falta aqui no Uma nosso história Quem meio. não sabe, o Maravilhosa. Dr. Vitor era o Dr. Vitor Berbara, que era o Dono, fundador da VTI. É. E aí a gente começou a gravar a série, e aí é que eu fui vendo que se passava nos anos 80, que ele falava da infância dele, né? Claro que adaptada, muito engraçado o texto, a narração do Chris Rock, a relação dos irmãos ali. Pô, eu adoro a Tônia, que gostava do Billy Ocean. Maravilhoso, Que fazia né? muito sucesso nos anos 80 e ela ficava falando, ele é muito melhor que o Michael Jackson. Daqui a 20 anos ninguém vai lembrar do Michael Jackson, só do Billy Ocean. Era isso mesmo. E eu adoro o Billy Ocean. E eu procurei fazer o mais parecido possível com o original, com Você seguiu a levada a do- galhofa lá do Chris Rock. E a série não estreou logo, ela demorou a passar. Mas assim, quando eu gravava com a Célia, a gente se divertia muito. Por causa das piadas, das referências, das músicas. Pô, era... Você ouvia Michael Jackson, Papa trilha Don't sonora Preach, da Madonna, que eu muito adoro. boa. I Ran, do Flock of Seagulls. Caraca, essa é clássica. Love's a Battlefield. E, pô, eu curtia pra caramba, né? E aí a série estreou. Era tudo um pacote, O né? pacote. Não era só, é verdade. Não, e as tiradas, assim, a Rochelle falando alguma coisa no salão de beleza,
Aí o Chris mandava, mentiroso! Essas coisas eram muito boas, assim, era uma palavrinha. Mas que marcava, é verdade. E hoje as coisas são tão feitas a toque de caixa, né? Você está fazendo uma série, os caras já estão mixando, já estão entregando, já estão já tá marcando, tá marcando para fazer o próximo. Quando é que você pode? Você nem acabou de sair do estúdio, já quando é que você pode para fazer os outros 2 episódios? E depois que eu fui descobrir o que era Bed-Stuy, onde eles moravam, é uma região de Nova York. Isso eu descobri depois. É uma abreviatura isso, que na verdade é Bedford-Stuyvesant, que são esses 2 bairros juntos. Sim. Que era meio perigoso. Por isso que é Bed-Stuy. Isso eu só fui descobrir depois. E aí a série estreou um tempo depois na Record. E eu não sabia. Já tinha passado um tempo que tinha gravado. E aí, do nada, foi muito até numa época que a gente estava indo para o Oscar da dublagem em São Paulo, que aí algumas pessoas mandavam uns bordões assim para mim, eu já ouvi isso, o que é? Aí que eram os bordões da série que estava começando a ficar popularizada. Todo mundo odeia o Chris, virou o Chaves da Record, né, cara? Exatamente. Virou. Tá lá, passa quase todo dia, em qualquer horário. Pô, e é delicioso assistir. É bom. Eu queria saber por onde anda o dublador do Chris. Foram 2, né? O Renato, que fazia ele nas 2 primeiras, bem criança, e o Bruno, que até virou policial depois. Sim, pô, apareçam aí, a gente o Bruno, a gente encontrar vocês. Uma vez estava eu, o Renan, antes a gente encontrou com ele lá na Tijuca, mas depois eu nunca mais vi. Pô, o Hamilton fazia o tio, grande homem, aquele tio folgado que vinha pra passar um tempo na casa. Maravilhoso. Zé Santana fazia o Doc. Pede um likezinho aí, por favor. Você que está nos assistindo, faça o favor de dar um likezinho nesse vídeo, vai lá no sininho, ativa as notificações e receba todas as informações da gente. O sininho. Muito bom. E não se esqueçam de se inscrever no canal, por gentileza. Por favor. É de graça. Agora eu vou fazer uma pergunta para cada um, pode ser? É a mesma para todos. Sim. Qual o momento mais emocionante do futebol? Cada um pode falar aí. O seu. Futebol? Começar com o Flávio, que sempre apanhou arquibancada, deve ser isso. Não, eu sobrevivi naquele Flávio que foi de todas as torcidas do Flamengo já. Não, quase todas. Fui da Falange, fui da torcida jovem. Pô, essa Falange é dos anos 80, eu me lembro da faixa lá. Eu entrei na Falange em 1983. Aí depois eu fui pra jovem, aí fiquei até 2013, mais ou menos. Aí a partir de agora, desde que 2014, estou na Flamanguaça. Diga aí seu momento. Meu momento, por incrível que pareça, foi a final da Libertadores de 2019. Eu estava passando por um momento bem complicado e eu estava em São Paulo, porque eu ia para a final, já estava com a passagem comprada, tudo comprada, só que a minha sogra, na época, internou no hospital. Isso tem que ser muito bem dividido. A sogra da época. Brincadeira do Paris, brincadeira do Paris. Depois vocês falam que eu sacaneio o podcast, tá vendo? Esta piada foi reprovada pela atual lei. Aí eu tava em São Paulo, tanto que na hora do gol do River eu tava num Uber. Foi uma hora horrível mesmo. E eu ouvi o gol no carro e eu já passando mal, aí minha mulher falou, calma. Esse é o jogo pra passar mal. Calma, né? Eu falei... Não, e no carro, bicho? E no carro, eu não vi o lance. Você não tem nem lugar pra se expor. E com uma narração paulista, tipo assim, totalmente contra o Flamengo, né? Então, feliz com os caras estavam muito alegres com o gol do River. Vai dar tempo de virar. Aí eu cheguei, parei num bar lá até me deu branco agora, um lugar onde fica todo mundo lá, a noitada de São Paulo lá. E tinha uns 1000 torcedores do River. Em São Paulo? Que isso, cara? Num bar, sem brincadeira, era um bar argentino, não é possível. Não é possível. Aí eu falei, não vou ficar aqui não. Aí no que eu atravessei a rua, Tá maluco? era uma rua toda de Flamengo. Eu falei, tô no Rio. Como é que não deu treta? Não tão deu, perto não assim, deu, né? não deu. Os caras estão preocupados em ver o jogo. Foi de só. repente, E quando foi o primeiro gol do Flamengo, que eu já tinha desistido. Eu já estava coçando a cabeça, já estava imaginando o Antas. É o único. É o único. Aliás, Rodrigo, você tem que vir aqui, Rodrigo. Você vai falar do seu time aqui também, Rodrigo. Eu já estava imaginando esse O que eu vou responder pra esse cara? Mais É a minha isso aí. vida. E de repente o Flamengo empatou o jogo. Eu também tinha meio que tava nas cordas já. Tava na escola. Cara, não vai aí dar. eu saí passando mal, invadi um ônibus, entrei no ônibus. Com um empate? Com empate, gritando Mengo! Uma loucura, desci do ônibus, aí foi o segundo gol do Flamengo, eu achei que era o replay.
do primeiro. E todo mundo continuando comemorando, e eu, pô, vai pros pênaltis. tinha virado o Não, bagulho. Flávio, já é campeão. Eu falei, não, cara. Não, mas aí eu te Eu falo. não entendi. Quando o Gabigol ajeitou a perna, assim, dava pra ver deu. que era gol, cara. Porque o movimento, já dava pra ver que ele ia pegar a bola em cheio e estufar a né? rede. Foi bom. A sensação que eu tive na hora, assim, é gol. E aí, depois a gente ficou quase umas 2 horas no meio da rua com um sinalizador. Eu tenho esses vídeos até hoje. E eu tava me sentindo no Rio de Janeiro. E assim, eu achei que eu ia passar mal mesmo, de morrer. Quando o Flamengo empatou. Eu entendo. Eu tenho Senti isso em a 2008, só não teve final feliz. Eu Afinal, tenho a não foi tão certeza bom. que se eu tivesse visto um segundo gol, Você já... eu teria morrido. Não tô de brincadeira. A sorte é que pra mim ainda era um empate. Ainda era o primeiro. Ainda- Passou replay, passou replay. Então ainda bem que você não viu, ganhou e você tá vivo aqui. História. E você, Ricardo? Cara, no meu caso é o seguinte, tem esse lance, né, até devido ao tempo que a gente estava já esperando, né, depois do primeiro título, que foi em 81, né, mas no meu caso não foi nem de um título, foi um momento emblemático, vocês rubro-negros, até o Lipe deve lembrar, foi um Fla-Flu, daqueles Fla-Flus onde era um triangular com Bangu. Inclusive o Fluminense acabou sendo campeão. Vai dizer que é o de né? 1984. Pô, de 84, até E arrepiado também aqui. é o segundo momento Aquele mais não tinha marcante como. pra mim. Tava eu, meu primo, Fabrício, meu tio era vivo ainda com aquele rádio dele, maneiro. Deus sabe onde eu fui parar. Era cheio de rádio no Maracanã. Pô, o Rádio e radinho, almofadinha. da pilha do Eu tinha tamanho pra da- levar pro Maracanã. As pilhas pareciam aquelas Malvinas, né? Por aí. Cara, e meus amigos todos da escola. Só Galalau, turma do basquete, pra ver o tamanho das crianças e tal. E meu primo, que era novinho na época. Flamengo massacrando o jogo inteiro, amassando hoje em dia o termo, né? Que você gosta de falar, amassando e nada, né? 1-0 Fluminense. Já sei, Tal. esse jogo foi em 85. Foi 85, né? 84, 80, pra mim é 84, sei lá, mano. Meu Não irmão, lembro eu sei mais que o já tem Leandro tanto tempo. pegou uma bola da intermediária, né? Aos 44. Carioca De começa primeira. a se misturar. De primeira. no ângulo, E eu a lembro gente disso. chorando e gritando assim, pô, vendo que era pela injustiça futebolística, né? E a bola bate na trave, bate nas costas Do Paulo Vitor e entra. E entra. Aí depois que entrou, mano. Aí relaxei. Aí, foi uma depois que pirâmide, entrou, uma pirâmide em cima de beleza. mim, do meu primo, o rádio do Não, meu o Maracanã tio foi uma catarse. Foi uma catástrofe. Se tivesse. Se não tivesse gente na frente, seria que nem era o Grêmio, né? Aquela galera Exatamente. fazia aqueles paredões. Olha, aquilo ali foi. Acabou que no final não adiantou de nada, né? Depois a gente perdeu pro Bangu. Não, mas era um grande jogo. O Foi um Fla-Flu, jogo, na foi uma época, era parada, cento e assim, não sei quantos mil, enlouquecedora, né? Um jogo maravilhoso, não sei o que. Mas tinha 150 mil ali. 150 mil pessoas. E depois essa final aí, que aqui no caso ele estava em São Paulo e aqui no Rio chovia pra cacete. Choveu Mas muito esse chovia dia. muito. É mesmo? É. E Não, aí dilúvio. ficou poético, né? Porque as minhas lágrimas se misturaram. A chuva do meu grande alegria que me deu. Pô, meu pai foi bom demais. Bom, deixa eu. Prossiga. Vou subir daqui. Eu tenho 2 momentos. Aham. É impossível ter um só, né? É. O gol do Pet. Que foi do Nossa. cacete. Verdade. Aquilo ali foi uma obra de arte. Aquilo não foi um gol. Aquilo foi uma obra de arte. Pra você ver, o goleiro do Vasco era bom. O Elton era um né? bom goleiro. Ele trisca na bola. Mas Ele foi certinho, mas não tinha A bola como. foi no lugar onde, se tivesse 3 goleiros, não pegava. Só tinha uma coruja. A bola saiu e voltou. Ela né? saiu da barreira e voltou no lugar certinho. Aquilo ali é uma obra de arte. Aquilo foi maravilhoso. Aquele foi o primeiro. E o segundo foi em 2019, que eu estava em casa assistindo. E eu pedi pra ninguém ficar comigo. Eu tava assistindo sozinho na minha TV da sala. Egoísta. Não, só eu vou assistir. Eu comi uma feijoada, não Aí- quero ninguém do meu lado. O Flamengo também tava, como ele disse aqui, já tava nas costas. Já tinha, pô, já tá pensando no antes. Puta, aqui eu não vou falar com esse cara. Jogar você, velho. Ele ia perturbar, tal. O Flamengo empata. Eu fiquei em frente à televisão andando. Lembra do Mike Tyson? Quando ele, antes de começar a luta Lembro, dele, você tava ele ficava assim, assim, andando de um lado pro outro, eu fiquei assim na frente da televisão, andando de um lado pro outro. Aí o Gabigol faz o segundo gol. Malandro, eu fui pra minha janela. A minha janela, o janelão da minha casa é daquela esquadrilha de alumínio. Eu gritava
e batia na janela, é gol, porra! Bom, põe a janela. A minha mulher tá dizendo, vai quebrar a janela! Ah, do jeito que foi a virada, vocês devem ter ficado catatônicos, Nossa, assim. Uma coisa de. Nem sabe como comemorar, de ver uma... não deu pra entender, Não deu pra entender rua, na direito. chuva, chorando. Não deu pra entender direito. Eu fiquei o negócio. completamente fora, mano. Porque foi do ainda inferno ao céu muito rápido. Muito não, rápido. Eu tava. Desculpa te cortar. Não. Eu tava nas Foi cordas isso. ali, né? Eu tava ali, nas cordas ali, assim, já. Pô, já era, acabou. Fudeu, acabou. Que merda. Igual você pensando, pra chegar nessa situação de novo. Né? Caraca. Depois de tanto tempo, né? E chegamos 2 vezes. Olha que beleza. Sim, exatamente. Mas Os 3 ganhamos 2, né? Sim. Mas eu digo depois chegamos Graças mais ao 2. belga maldito. É verdade, ainda teve a final Mas a que sensação perdeu, é essa, que é verdade. tão difícil você chegar ali, né? Aquela entregada de paçoca. É tão difícil você chegar Aí ali que você entregou fala, a cara, eu não tô paçoca. acreditando nisso. acabou E aí de- saiu o gol do empate. Enquanto a gente tava comemorando, Tu tava onde? Tava assistindo aonde? eu, Nando Sierpe, Amanda Manso e João Capelli na minha casa. Na minha casa. Eu sei disso que o Nando chorou. Assim. Aí a gente. Mas não morreu. E tava minha namorada também. E aquele clima de velório. Sabe aquele clima de velório? Esse clima de Não é à velório. toa. E a minha namorada, ela não é Flamengo, né? Mas ela, tipo assim, tava ali com a camisa Ela é o quê? e tal. Ela é Corinthians. Ela é Yuri. Ah, Yuri FC. aí ela tava assim, não, relaxa, tipo assim, vai dar, vai empatar daqui a pouco, mas sabe aquela pessoa que tá alheia, ela só tava vendo a galera triste, a galera, clima de veluto, Só luto queria total. melhorar o ambiente. Aí saiu o empate, mano. Aí saiu o empate, aquele, caralho, Todo mundo socando. empate, saiu o empate. Enquanto a gente tava comemorando o empate ainda, comemorando o empate no WhatsApp, tipo, xingando os outros que estavam te zoando já, entendeu? É aquilo ali, você no WhatsApp olhando pra TV, comemorando ainda, saiu o segundo. Eu lembro que eu não entendi ainda que tinha saído o segundo gol, que eu olhei pra tela e falei, peraí, o que tá acontecendo? Foi um intervalo muito rápido, né, de 2, 3 minutos mais ou menos. Exatamente. Cara, quando saiu o Todo segundo mundo gol... no WhatsApp. VTNC, anda! VTNC. Cara, foi um Não sei surto. como vocês conseguiram pegar Foi um telefone, surto, foi um né? surto. Eu lembro que eu tava assim, todo preocupado. tava sem telefone. Preocupado Tá na minha louco. casa. Da galera, assim, que eu tenho mania de limpeza e tal, assim, galera, não deixa cair cerveja não sei o que lá. Não, isso antes. Essa hora aí? Isso antes. Essa Não, hora aí não, já- Não, isso nem aconteceu. O que aconteceu, eu falei tanto, eu que fiquei trêbado e eu que saí derrubando tudo sem querer. Assim, caiu. Eu sentei num copo de cerveja e caí pra trás. Pô, Pra você não ter foi o Júlio noção. César, goleiro, desmaiou no estádio? Desmaiou. Foi. A filmagem dele, né? E só pra fechar aqui dos momentos, né? O 19, óbvio. E o Tetra de 94, ele tem. O Tetra de 94, pra mim, ele tem uma relação quase que de Flamengo, assim, porque a relação que Naquela época ainda existia todo mundo entre a tinha com a gente. seleção brasileira era quase. A seleção brasileira era o seu time também. Sim. Isso Sim. se perdeu com o tempo. Mas ela era o seu E time. ainda teve o lance do Ayrton Senna que Sim. aumentou esse... Exponencialmente essa emoção, a catarse. né? Cara, o dia que o Os caras Ayrton conseguiram Senna acabar morreu... com isso, né? Com essa paixão O dia que o Ayrton eles Senna tinham. morreu foi um cara, dos a dias seleção mais brasileira tristes e nada da história hoje, do Brasil. Corrupção da E eu lembro uma coisa isso que tudo me acabou. marcou. A gente abaixa a nossa vida aí, o dia a dia, a gente sofrendo com esse mando, desmando aí, a gente sendo sugado, espancado em todos os lados, e ainda vai na coisa que a gente mais gosta, que é o futebol. Aí tu vai ver, porra, os caras te sacaneiam deliberadamente, teu clube e tal, E sem contar agora esse negócio, esses escândalos aí de site De aposta. Isso daí o Washington Rodrigues Ele já fala disso, já ó. fala isso há Muito quando tempo. começou. Ele Mas falou voltando a daquele- falar do Ayrton Senna, São tantas regras, desculpa, Flavinho. Futebol tem tantas número de regras e tal. Para que vai mexer nisso? Cara, não deu outra. Abriu a caixa de Pandora do capeta. Possibilidade. É, muito de louco, você- realmente. Pô, É. mas voltando aqui ao Ayrton Senna, eu lembro que no dia que ele morreu, teve um Flamengo e Vasco. E Flamengo e Vasco, todo mundo sabe que é uma rivalidade maluca, né? E foi a única vez que eu vi na minha vida as duas torcidas do Maracanã lotado cantando juntas. Que é aquele olê, 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 olá, olá, Sená, Sená. eu tava nisso. Eu me lembro de manhã, o bandeiras, Léo tá? Batista, As bandeiras. o Léo monstro Batista da passou televisão, mal, né? ele dando notícia, eu pensando Consternado. assim, caramba, ele deve... Imagina a sensação dele de ter que dar essa notícia. Verdade. E ele tentando Seria o manter a Fernando Vanucci calma, da vida né? na época, né? Ele também foi E o Sim, Léo então- Batista, clássico. Foi ele que ficou E na o tempo Tá aí voa, né? até Isso aí já hoje, tem tá aí 29 até hoje. anos. Né? É. Já tem 94, 29 né? anos. 29 94. anos. Loucura total. 23 agora. E todo ano tem o Senna Day lá no autódromo. É? É.
No dia 1º de maio? Dia 1º de maio tem o Senna's Day. Eles vão até a curva, eles vão com o padre, eles rezam, aí colocam lá as bandeiras, flores. Todo dia 1º de maio tem. Eu lembro que foi... O meu aniversário é dia 30 de abril, né? Então, dia 1º de maio, o dia seguinte, eu tinha 10 anos. Aí, sabe quando você acorda naquele clima bom, né? Criança, pô, vou ver os presentes aqui que eu ganhei. Aí liguei a TV pra ver, né? São daqueles dias que você lembra de tudo exatamente como se fosse Sim. hoje, né? Eu lembro da TV ali, era o Léo Batista também, né? Léo Batista. Fazendo os plantões ali. Eu lembro de que É o tava off, com uma, né, que uma eles camisa Era ele e o polo. Guilherme Ele tava com uma camisa preta. polo. Preta, Do né? Senna, não Que era? o Do Senna tinha dado pra ele. Olha só as coisas, os detalhes que eu lembro disso. Triste pra caramba. fiquei até Muito arrepiado. triste. É. E foi o ano que sem querer falar de tristeza, né? Mas o Denner também foi pouco antes. Sim. Foi, que também foi Uma assustador. morte estúpida, né, Aproveitando, fazer uma homenagem aqui a dois ícones dos Fla-Flus dos anos 90. Ezio e Gaúcho. Olha Que não estão aí. mais aqui também. É. Que, pô, os Super dois foram muito Ezio. Cara, é marcantes. verdade, né? O Super Ezio faleceu já. Super Faleceu. Ezio faleceu. E o Gaúcho pouco tempo depois também. Exatamente. Pô, deram muita alegria as duas torcidas aí. O Cuiabá era do Gaúcho, né? É? O Cuiabá, o clube lá, foi Ele que fundou. ele que criou toda essa Sabia, coisa do não. futebol. Foi o Gaúcho. Eu não Engraçado sabia isso, também. né? Gaúcho era brother do Renato Gaúcho, né? Lembro. Eu 92 deu dupla, até uma né? treta antes da final do Campeonato Brasileiro. Ah, eu lembro. Que eles fizeram um churrasco juntos. Exatamente, Né? aí E um o- era do Botafogo e o outro do Flamengo. Aí e o primeiro Botafogo jogo, afastou o Renato o Flamengo Gaúcho, ganhou de não jogou 3 a a 0. E não jogou a segunda partida, né? Que Mas foi por causa disso? Foi por porque- causa disso. Caraca, tirou o craque do time. E o Botafogo estava muito melhor do que o Flamengo naquela final, naquela época Naquele lá. ano, Foi né? porque o Flamengo ganhou de 3 a 0 e Flamengo esse entrou- churrasco entrou foi no- logo em seguida, eu acho. Foi. E é- Em seguida, Que já em tinha seguida sido do primeiro marcado. jogo. Em Isso. seguida do primeiro jogo Isso. da final. Por sinal, eu fui ao primeiro jogo. Caraca. Olha. Naquela época era assim. Você não foi Flamengo por um triz, Você né? ia aos jogos, você ia aos jogos de outros times Sim, também. pra ver, né? Eu quero ver. Aí futebol. o primeiro jogo eu fui, o segundo não, porque o O segundo, segundo foi quando caiu a arquibancada. era Caiu a impossível arquibancada, conseguir foi. ingresso e acho que estava tão lotado que aconteceu o que aconteceu. Sim, né? não, eu lembro que para comprar o ingresso nesse dia, ou época boa de bilheteria, o pessoal vai gordo, vai gordo. Eu ia de cabeça para baixo, mas já metia a mão. 25 ingressos, para quem sou? É da torcida, vambora. Vambora. Já fui em jogo do América também, né? A América. O América em 86. Foi Contra o o jogo. São Paulo, tu lembra? Eu fui no jogo anterior contra o Corinthians, que o América tinha ganho em São Paulo. Aí, essa aí fica em homenagem aos torcedores da América. Aí, Tupi, os torcedores grande do Tupi. Rio, eles iam apoiar o Tupi, América, né, verdade, nesses sim, momentos. sim. Aí eu fui no jogo contra o Corinthians, foi no meio de semana à noite. O América até perdeu o jogo, mas podia perder por um gol de diferença e aí foi para semifinal com o São Exato, Paulo. São Paulo, que por foi sinal, roubado. time maravilhoso também do São Rapaz, Paulo, do eu Careca, fui- né? Sim, mas eu fui o- num dos jogos do Fluminense, desculpa te Minha mãe se interromper, chama América, tá? Só pra lembrar. Eu não fui. mesmo? Meu avô foi presidente do América. Eu não fui América porque não tinha time mais. Porque tinha que ser Na Flamengo. Na época não tinha mais, mas eu lembro que eu fui eu vi o América campeão no Maracanã em 84, campeão dos campeões em cima do Palmeiras. Que legal. Bom, o Mário Márcio, que trabalhou comigo na Paradiso, né? Tirou lá na Paradiso e tudo. Eu fui com ele, que a mulher dele conseguia entradas pro camarote, né, do Maracanã. E nós fomos eu fui assistir um dos jogos do Fluminense, um Qual? barato. Foi um dos jogos da Libertadores. Ah, da Libertadores. Da Libertadores, desse ano que perdeu na final. Mas, pô, mó barato. Pô. É isso, É isso legal, eu acho pô, muito- é isso que legal. eu acho legal. Por exemplo, o Felipe ele não é um torcedor daquele bitolado. O clubista que a gente Bitolado. conhece aqui. Aposto que tão você teve a oportunidade de, em 2019 em algum jogo do Flamengo, No estádio não. mas porque- gostaria de ter ido. iria sem nenhum problema. Pois é. Assim, Quando o time tá jogando bem, quando o time tá jogando cara bonito, quer ver, tem o aquele. cara quer Por que eu não vou ver? não, assim, o meu receio, assim, hoje em dia, pô, eu já fui a muito jogo do Flamengo. Quando eu ia com os meus primos e tal, mas o meu receio hoje em dia é, tipo assim, não ser muito bem recebido por Te alguém me reconhecer. reconhecer por eu ser tricolor. Mas assim, sem Mas querer, se você for com o Flávio Bach, você vai tranquilo. sem querer ser, sem querer Nem ser comigo, nem. O piegas, assim, convite está feito, então, na nossa trupe lá. muito obrigado. Sem querer Aí ser até eu piegas, vou, acho que a amizade está acima disso aí, Claro, o pelo amor respeito, de como eu Deus. falei. Agora tem uma parte. Dá pra ver um Fla-Flu na cadeira mista ali. Sim, verdade. também dá. Uma curiosidade que eu sei Dia primeiro tem Fla-Flu. de Felipe Maia. Felipe Maia já foi conselheiro do Fluminense. Já foi. Conta essa história aí pra gente, Então, Felipe. até quando eu estava falando lá
porque eu fiz o estágio na VASP e tal. Eu cheguei a fazer um breve estágio no Fluminense, no departamento de marketing, mas foi coisa de meses, assim. E uma das minhas funções, eles fizeram, ainda tinha jogos nas Laranjeiras contra time pequeno, essa história é legal. Uma das minhas funções era pegar inscritos para bater pênalti no intervalo pro goleiro do Sub-20. E aí eu que conduzia a galera. É bacana essa era iniciativa. legal. Bem legal. E uma das vezes eu até bati o pênalti. Fiz o gol. Fez o gol. Eu sei. Ele tinha que Eu era Sub-20 ainda, eu tinha Vai menos de contar 20 derrota, anos. né, papai? Pô, Aí eu me lembro quando eu soube que eu ia bater, eu fiquei, caramba, como é que eu vou bater esse pênalti? Aí eu Teve isso? Você ficou pensando no que fiquei ia fazer? pensando. E aí eu, assim, Tem que minha treinar, ideia, né? vou bater no canto direito no alto, meio de lado. E foi o que eu fiz. O goleiro ainda triscou na bola, mas ela entrou. Aí é engraçado que tinha amigos meus assim na arquibancada que começaram a me xingar. Aquela provocação, né? Aí eu fiz o gol e saí. Mereceu. Yuri, lembra mais uma vez a galera qual é esse filme, essa série, da Ted Lasso. Ted Lasso. Série Apple TV. muito maneira. eu Só tô continuando, falando- para não ficar sem a Muito resposta do maneiro. Flávio. Então deixa ele terminar. que eu quero Não, foi passar. você que me Foi perguntou. Fui eu. E aí eu conheci umas pessoas na época, o Fluminense foi um momento prestes a viver aqueles dramas lá dos anos 90. Foi antes disso. Aí, não, na verdade foi depois. Me colocaram na chapa do Davi Fischel, que foi um dos presidentes que salvou o Fluminense. Foi naquele momento que parecia que o clube ia acabar e ele, não sei como, conseguiu começar a fazer uma reestruturação. E o Fluminense começou a melhorar, depois veio a Unimed. E o Fluminense realmente, para quem acompanhou aquela época, tinha momentos que parecia que o clube não ia ter jeito. E realmente se reconstruiu e melhorou muito. Até o Nando Serp sempre fala, perdeu a Libertadores, mas ganhou 2 brasileiros depois que ajudaram a compensar essa tristeza. E é verdade. Então uma foi, Copa do Brasil, foi já na foi época no do período Davi da Fischel. Unimed, né? Já foi no período da Unimed. Foi. Né? E Foi. teve uma Copa do Brasil Também. nesse meio também, né? Também. E aquela escapada lá da segundona também com o Fred jogando tudo. Sim. Se enterraram até o matemática lá, lembra? verdade. A faixa contra Parecia o que também não tinha jeito, e aí foi o Fred, o Foi quando Conca. virou o time de guerreiros, não foi isso? Foi. É verdade. Eu tava falando, eu te interrompi até, desculpa, Ah, porque imagina. tem uma série que eu assisti, que no caso é na Netflix, é The English Game. Também é antiga, de época, né? Sobre o futebol no início dos primórdios na Inglaterra. Com aquela reconstrução. Acho que eu fiz essa Pô, série. muito legal, muito legal. A dublagem é bem boa, mas eu não lembro de onde é que foi, não. Não foi na Bravo? The English Game, não sei. Eu acho que foi com Tava o Ian Gesteira, se não me aqui engano. que era pra dar uma reforçada pra turma que tem Eu em casa. fiz uma série desse vale tipo aí assistir, com, muito legal, com, não sei. com o Ian English Gesteira. Game. Acho que foi. Na Bravo não, na Beck. Beck. Eu acho que foi. Não sei se é essa que você tá falando, mas. Não sei, mas é fiz muito uma boa. série de. Nesse mesmo mote, assim. E sem fazer nenhuma apologia à violência, mas vocês já viram Hooligans? Poxa. Esse filme é muito bom Maravilhoso, também. né? é O muito Elijah bom. Wood. Bom E o demais. Charlie Hunnam, É verdade. do Sons of Anarchy. É verdade. Eu nem lembrava que ele tava nesse filme. Ele porque na também época- fez série- a Círculo série de é Fogo, Elijah não Wood foi? com o pé de fora? Não. Não, né? Espero que não. Elijah Wood com o pezinho de fora? Pezinho de peludinho. Pé grandão pelo. Não, mas esse filme é muito legal. São Oi, os torcedores do grande. West Ham United. É. Por sinal, eu acho a camisa desse time muito bonita. Eu tenho ela também. Você falou em Ryan Reynolds, tem um documentário West Ham, que eu perdão, fiz. É só pra uma curiosidade, é o time do Iron Maiden. É, Da galera do Iron verdade. Maiden. Eu fiz o documentário do time. Ele comprou um time com um amigo, não foi? Ah, Ou ele Wrexham. já- Wrexham. É. Eu fiz. Bem-vindos ao Wrexham. Eu fiz esse documentário. Foi na. Mais uma série de futebol. É, né? na Audio News. Eu esse. dublei o Paul Mullins, É, o eu não artilheiro sei. do time. Eu não sei quem foi que eu fiz, não, mas eu fiz. Eu não lembro nem o que eu comi ontem, eu vou lembrar Agora, que eu falei. Eu falando fico ainda... pensando, vocês estão falando assim, eu falei, será que eu fiz? Eu não lembro. Eu também não. Eu sei que eu fiz, mas o que foi, eu não lembro. Exatamente. Essa Essa série memória não existe. Falando de grandes momentos ainda do futebol, a Copa de Grandes 94 momentos do futebol. tem vários momentos emocionantes também, né? Praticamente todo jogo Sim, tinha o jogo contra os Estados Unidos, que a bola não entrava de jeito Foi esse que o Leonardo deu uma cotovelada Foi, no cara? Foi esse. no Tabi Ramos. É. Contra a Suécia. E o zagueiro deles era o Alex Lalas. Alex Lalas. Tony Meola. o Tony goleiro. Meola era o goleiro. Era o goleiro, Tony O goleiro Meola. da Suécia, nojento, Aquela camisa é linda, por sinal. Já sei quem é. Aquela dos Estados Thomas Unidos. Ravelli. Porra. Azul com umas estrelas. Linda, sou meio linda, linda. suspeito pra Sobrenome falar, né? italiano desse. Né? Hein, filho? Tá dizendo que eu sou meio Pô. suspeito pra falar. Nós disso, adoramos brasileiro. essa terra aí, né?
Esse é um local que eu gostaria muito de morar. Muito, muito. Não tem Flamengo. Claro que tem. Tem a Fly USA, tem em Orlando, sim senhor. Não, mas tu vai ver jogo lá. Não, eu sei. Mas não tem Flamengo, não tem jogo Mas do vai o Flamengo vai Flamengo. pra Copa Mickey de novo. Não é? A Copa Mickey. Eu lembro também na Copa de 94, o jogo Alemanha Os e craques Bélgica. lá tão vindo pra cá. A Bélgica Prudhomme. tentando empatar, o Prudhomme foi lá pra área tentar fazer o gol. Eu lembro disso. Até no filme Todos os Corações do Mundo Sim. aparece a esposa dele chorando, emocionada em casa. Na Copa torcendo. de 94, um travessão caiu também, não teve isso? Acho que sim. Alguém chutou a bola no travessão, o travessão caiu, porque Não lembro. eram aqueles campos montados para Aham. futebol americano, né? Então era tudo. Não era Tudo de fake, encaixe, mas era né? tudo encaixe. Não Lembra era- que não era próprio uma para- trave para o- chegou a cair. Se eu não, Eles se não chamam me de falha a soccer. Não memória. sei por que soccer. Também não sei. Pô, futebol foi inventado na Inglaterra. Futebol. Por que Eu acho que futebol é pro por causa do americano futebol- é outro? por causa Porque do lá é o futebol futebol americano americano. deles. Então não pode, não pode. Eu acho que é um Foi negócio inventado de depois, pô. Football Association, aí o Association abreviado virou soccer, eu acho que é isso. Não sei. Eu queria saber também qual é vi uma a história dessa, origem né? etimológica da É, palavra. porra, soccer. Se eles dois não sabem. Eu lembro, uma das faltas mais bem cobradas que eu vi na minha vida foi Branco. nessa Copa aí, não. Branco? Foi do jogador dos Estados Unidos contra a Suíça no primeiro jogo. Eric Winalda. Não, esse jogo em O cara específico. bateu a bola fez uma nervoso, curva e entrou no memória ângulo essa, também. cara? Eu lembro do. Eu era novo. Quando a gente não lembra, ela era novo. Né? Como é que era o nome daquele jogador sueco? Caramba. Que jogou no United também. Na Copa de 94 ele tinha 18 anos, eu acho, tava com um dread enorme. Meu Deus do céu. Larson. Larson. Eric Larson. É. A primeira Copa dele, eu lembro que isso me marcou. O time também. da Suécia era bom. Era bom, muito bom. demais. Tanto que a gente passou dois perrengues, né? Dois perrengues Tanto contra na a primeira Suécia. fase, 1-1 depois, e 1-0. Engraçado, o jogo da primeira fase Gol foi de no. cabeça do Romário. O jogo da primeira fase foi em Detroit, no estádio Silverdome, que não existe. Que era fechado. É né? The Teto Walking retrátil. Dead hoje em dia. Aliás, a cidade Cresceu mato, a a cidade cidade de é Detroit tudo praticamente não Depois existe acabou, né? mais. Virou Robocop mesmo, né? É verdade. Tem até uma estátua do Robocop lá de verdade, que a prefeitura botou. Mas doideira. como a vida imitou a arte de uma maneira bizarra, né? Da cidade se Que era a deteriorar cidade com da criminalidade. produção automobilística, Automobilística, né? E com os carros Esse orientais. podcast tá muito cultural, hein? Tá Bom, né? Mas lógico, olha- O nível... Cara, o mas nível- assim, Cuidado. Um lorde, né? Cuidado. A gente tem um A lorde recíproca é aqui. verdadeira. Se fosse os mulambos, só é besteira. Pois é. Pra dar uma aliviada. Eu, assim, Coisa ruim, né? como fã do Robocop, eu tinha vontade de ir em Detroit conhecer aquela cidade. Mas hoje em dia não vale a pena. É, só com escolta. é. E falar em Robocop, eu quero mandar um abraço pro Wagner, marido da Teline. Teline também, um beijo pra Antonella. E pra Antonella. Que nasceu agora. Grande casal. Aê! Ela. Porque mandar um abraço pro Wagner porque eu carinhosamente apelidei de Robocop. Robocop? É. Wagner Porque Robocop. ele é pequeno, mas é pequeno. É o Robo... Robocop gay. Muito bom papo. A Muito Juba bom. Tá boa, né? De boca feia, A Juju tá aceito, hein? Cuspindo tudo aí, é. Minha rubro-negra. Felipe, como é a tua convivência com os teus fãs? Porque a gente sabe que os fãs de dublagem são fãs bem fervorosos, né? Eles querem bater nele ser no nossos Maracanã. amigos. Eles querem foto, querem vídeo, querem áudio. querem o tempo todo. Como é que é a tua convivência com a galera? Como eu posso dizer, o mundo hoje em dia mudou, né? Quando a gente entrou na dublagem, ninguém pensava nisso. Ninguém nem conhecia a dublagem. Era uma né? coisa totalmente anônima, então nunca vislumbrei nada disso, só queria fazer o trabalho mesmo, nem sabia se eu ia conseguir. Eu me espantei que a gente entrou na Herbert, foi contratado, quase 3 anos depois, me ligaram da VTI, aqui é da VTI, eu já tinha feito um trabalho ou outro pequeno lá, estamos contratando, você gostaria de ser nosso funcionário? Caramba! E aí me chamaram, virei funcionário da VTI também. Aí eu falei, naquele momento eu falei, caramba, até que tá dando certo realmente a profissão. Muito legal. 10 horas no mínimo. E eu, assim, no início, eu não imaginava que eu fosse fazer coisas grandes. Só de fazer umas pontas e poder participar do universo da dublagem já estava ficando feliz. E a coisa foi crescendo. Eu acho que tem que ter muito pé no chão. É um aprendizado diário. Pô, a gente que trabalha junto, vocês sabem O também. principal é o pé no chão. Pô, né? eu não gosto de sair gravando sem ver, eu gosto de ver os detalhes, Aí é a diferença. de marcar as pausas, de ver a respiração. Porque, assim, você vai fazendo um trabalho melhor. Claro. E com, assim, o crescimento da internet, coisas que a gente nunca imaginou, de rede social, de alcance,
a dublagem foi ficando mais falada e mais conhecida. Tanto que a gente hoje em dia tem esse contato com os admiradores do trabalho, coisa que os monstros sagrados não tiveram. Não tiveram. Marcos É Miranda. E eram estrelas. André Filho. André Filho, Que da dublava de Mata. costas. Era a parte. Da Mata um pouquinho só. Não, nem teve, né? Mas teve, Pegou muito um pouco, ele pegou o Um início. pouco, Silvio Navas um pouquinho, que é outro que eu achava um monstro. Isaac Bardavik, pra mim um dos melhores de todos os tempos. Júlio Chaves, Dário. Vamos ficar falando aqui até amanhã, né? Mas assim, eu trato bem todo mundo, óbvio, claro. Assim, às vezes eu não consigo responder todas as mensagens. Isso é interessante você falar, porque às vezes as pessoas não entendem. Imagina se a gente fosse responder todo mundo. A gente não ia ter Nem uma gravar vida. áudio também. A gente não teria uma vida. Gravando áudio é complicado. Tem gente tem hora que não pode, né? Tem Gravar, dependendo primeiro que do não coisa, pode, dependendo do Você- personagem. não pode. Você falou um negócio interessante aí. Que você, quando entrou na profissão, né? Tava no seu começo. Como era uma profissão anônima, praticamente, não se vislumbrava. Assim, não vou ficar conhecido nem Não. nada. E um erro absurdo que eu vejo as pessoas novas cometendo hoje é de entrar já querendo ser pseudo-celebridades, entendeu? Eu quero dublar o Mickey. Não, e já quer pra fazer paginazinha, dizer que eu sou famoso. isso. No mundo de Nárnia O perfil que essas pessoas mudou. vivem, O entendeu? perfil mudou. Não, é muito. assim, Isso fulano de acontecia. tal, dublador. Só que isso é muito ruim pra pessoa que tá começando, porque é perceptível. E a gente tá vendo, é comportamento, né? A profissão também é o seu comportamento, como você Tudo se é a porta. postura, né? Como você se É a porta, postura. O que a entendeu? gente estava falando, é um passo de cada vez. Exatamente. Se preocupem Exatamente. primeiro em fazer um bom trabalho. Então, prestem Preocupe atenção primeiro em nisso. dublar, né? Né? Pessoal aí que tá- jovem aí, Que tá enveredando prestar por essa- atenção, porque isso é muito feio e muito errado. Sim, na época não é áurea- nenhuma crítica, nada não, mas assim, a coisa postura. acontece melhor desse jeito. Né? Exatamente. É tudo na sua hora. É como tudo tem no que seu ser. tempo. É como tem que ser. A tem que ser dublagem assim. já existe antes da gente. Então, graças a Deus, nós fomos absorvidos por ela. Mas se você ficar doente, se você viajar, a dublagem continua. Continua. Independente nós de temos você. um exemplo, eu posso dar esse exemplo aqui, está presente. Flávio teve um problema, ficou doente. Para quem não sabe, o Flávio era o Jonathan do Irmãos à Obra. Era o Flávio que fazia. Aí o Flávio ficou doente. Eu estava para entrar para a Audiocorp. Eu estava esperando o estúdio ficar pronto. Aí o Gil me liga, que é o Gil Montou, que é o dono da Audiocorp. Montou o estúdio. Parisi, eu preciso que você venha mais cedo porque Flávio teve um problema, você vai assumir o estúdio dele enquanto o seu não ficar pronto. Tá bom? Eu falei, tá bom. Aí chegou, logo em seguida chegou a série do Irmãos à Obra. O que a Discovery, que é a dona do produto, pediu? Teste, vamos substituir. Aí, por acaso, eu não sei porque, eu tinha chamado ele para fazer o Brooklyn. O Alexandre Moreno foi fazer o Adam Sandler no Brooklyn Nine-Nine. Eu falei, pô, Moreno, você não quer fazer um teste aqui não? Pô, acho que ia ficar legal você fazer. Aí, ele fez o teste, tá fazendo o Jonathan até hoje. A lágrima escorre. Porque nessa época eles tinham 2 programas. Hoje eu acho que são 5 ou 6. Exatamente. E eu fiquei afastado praticamente 3 meses da dublagem. Então, não tinha como realmente me esperar. Não dava. E a dublagem continua. Pô, gente, a dublagem continuou hoje. Até Pô, Júlio. profissionalmente, eu em rádio, por exemplo, trabalhando em rádio, muitas vezes eu tive que me afastar desse métier, no caso, para não deixar furo, né? Porque rádio é de segunda a segunda, né? E os horários de dublagem passam de hoje para amanhã, tal. Você pode amanhã. Verdade. Aí você, se tu tentar começar. Aliás, isso é uma fazer coisa que eu acho composição, muito errada, viu? Ligar hoje pra marcar pra amanhã. Isso é mas complicado. O bom demais. é quando ligam hoje pra hoje. Que acontece. Eu Dá lembro pra que vir mais cedo? Hoje que nem ia hoje, não, mas vem. a gente falando isso sobre a dublagem não Então é parar complicado. e a gente tem que estar disponível, né? Eu lembro que em 2015 eu tive um problema grave de saúde. E eu tinha 1 ano de profissão. Eu só conseguia pensar meus horários marcados. Tipo assim, começando, né? É lógico. Vou perder essas É. oportunidades. Sim. Eu só pensava... Não vão me chamar nunca mais. Aí minha mãe, tipo assim, meus amigos, não, para com isso, não sei o que. Eu falei, não. Resumindo, eu lembro que eu consegui sair em 3 dias do hospital, graças a Deus. E pedi pra remarcar, né? Assim, pô, não vou conseguir porque eu tô internado. Tem que remarcar, né? Pro pessoal tentar entender. E aí eu lembro que foi numa quinta-feira. A quinta-feira eu andando mancando. Aí pra Delarte, pra ir pros lugares assim.
Os sacrifícios que a gente faz, né? Sim, quando eu voltei a dublar, não é vergonha nenhuma falar, mas eu fiquei mais 6 meses de bengala e usava fralda. E lá ralando. Usava fralda, mas não deixava de mesmo com a minha almofadinha debaixo do Eu braço. lembro da bengalinha, da fralda eu não lembro, Bengalinha. graças a Deus. Eu tive um problema de saúde também em 2019 no meu ouvido. Foi... Flamengo ganhando, né? Não, o problema foi antes. Grito do foi povo, no né? mesmo mês. Eu lembro desse Foi no seu mesmo problema no mês. ouvido, eu lembro disso. Foi no mesmo mês que eu até tive que me afastar, tive que ser substituído em algumas séries. Eu tive que escolher 2 coisas para terminar. O médico até falou: ó, você vai poder fazer 2 trabalhos aqui, escolhe o que é mais importante aí. E eu tive que ficar um mês e meio mais ou menos parado. Dá uma maneirada, né? Eu tive um problema mais perto desses que vocês falaram, principalmente o do Flávio, que foi um problema bem grave de saúde. Foi nada, porque eu resolvi colocar um aparelho. Aí eu coloquei aparelho embaixo. Eu tinha horário com o Luiz Manuel. Saudoso Luiz Manuel. Faleceu. Aí eu fui dublar com ele, aí eu assisti e tal. Pode gravar. Aí ele assim. Era o quê? Lilo e Stitch? Ele assim, faz de novo aí, meu filho. Tá. Deu um probleminha aí. Aí eu. Aí ele. Meu querido. Não vai dar. Não vai rolar. O que tá acontecendo? Não, é que eu botei uma parede, não tinha conseguindo falar direito, tá com a boca machucada. E babando, Falei, desse jeito. Isso aí. Aí ele, eu assim, vamos fazer o seguinte, vamos remarcar. Pode amanhã nesse mesmo horário? Ele, não, pode vir amanhã nesse mesmo horário. Saí dali, fui pro meu dentista, arranca tudo. Tirei tudo. Eu não fiquei nem um dia de aparelho. Não deu. Mas o sorriso continua ali. Maravilhoso. Maravilhoso. E muita gente não sabe dos bastidores da dublagem, né? Tipo assim, nós somos seres humanos e a gente tem problemas pessoais. Como é pra você dividir esse momento quando você entra no estúdio pra dublar, mesmo com uma tragédia nas tuas costas, cabeça. Do tipo, porque a gente desligar, estava né? até comentando quando você começou que você viu a Sônia Ferreira numa galhofa e de repente ela entrou plena montou no Sim, personagem. Genial. Como é que é pra você nesses momentos? Essa chavinha liga desliga. Isso todos nós passamos, né? Sem dúvida. Tipo, todas as profissões. Eu tenho uma braba. Sim. É muito difícil, né? Porque quem vê qualquer obra pronta não imagina assim a condição que o dublador estava. E a gente até levando isso para o futebol também, às vezes você vê o lateral direito tá tomando um vareio ali. Você não imagina, às vezes o cara tá com um drama familiar. Qual o problema que ele não tá passando? Dormindo. Tremendo salário. E o cara tá mal por causa disso, né? Que ele não tem problema. É evidente, no nosso trabalho acontece a mesma coisa. Temos momentos todos, né? Realmente tem dias que... Porque assim, eu até costumo falar que a dublagem é muito de energia. Você tem que preparar a sua energia para aguentar o seu dia seguinte. Por isso que assim, às vezes você vai num lugar, marcam... tem 3 horas de dublagem para você. Você chega lá, são 195 loops que alguém achou que você ia fazer naquelas 3 horas. E você não tá com energia preparada para isso. O Felipe consegue. O Felipe é bom. Pra quem não sabe, 1 hora de dublagem equivale a 20 loops. Então você vê, ele tá falando... 190 seriam 10 horas, basicamente, de trabalho. 10 horas de trabalho. Em pé, um fone lá, assim, que não pode se mexer. Exatamente. Tem com essa mesma carga dramática do cara que fez um laboratório, emagreceu 20 quilos. Que tá tossindo, que grita. E você tem que puxar essa atenção. Temos a voz para fazer isso. Você só tem a voz, então, a sua interpretação. Aí assim, a gente... por isso que a dublagem É verdade. E aí assim, a gente vai ganhando mais experiência de vida, e aí de vez em quando você desconfia, né? Não que você esteja recusando. São 3 horas, tá? Mas são quantos loops? É bom às vezes perguntar. São 247. Não, peraí, não vai dar. Não. São 3 horas. Porque assim, a gente tem que ir dosando essa energia, porque você vai fazer esse trabalho e provavelmente você vai fazer outros. E chega uma hora que a sua boca fica dormente. O reflexo já não é o mesmo. Fica meio complicado. complicado. Lá na bancada, tem lugares que você sente, tem aqueles bancos assim. Poxa, é desconfortável. Sim, e outra coisa importante também, ainda falando dessa questão da energia. Uma coisa que eu penso muito. Você, quando você vai dirigir, todos vocês aí têm muita experiência. Digamos, você escala um dublador para fazer
um personagem e tal. Você imagina que uma cena ele vai fazer de um jeito. Só que às vezes não tem um só jeito certo de fazer. Exatamente. O cara te surpreende, faz um pouco diferente, você... Ótimo. Eu costumo Mas dizer... são Mas tem poucos. diretor que Mas não é assim. isso que eu ia falar. Que o cara agora. cisma que tem que ser daquele jeito. Esse é o X da questão. O X da questão é esse, Eu porque costumo o dizer diretor que a quer que você dublagem- faça do jeito que ele imaginou. Aí não. Então, eu costumo dizer que a dublagem dá um resultado 4. Só que a forma com que você chega nesse 4 é sua. É 2 mais 2, é 3 mais 1, é 1 mais 1 É mais isso 1 aí, mais é 1, isso é aí. 8 menos 4. É o economia que tempo o teu seu, diretor o te teu dá. entendimento do Flávio, centro. você não é burro não, hein, E é Flávio? bom você ser Eu só não sei surpreendido. fazer conta. É bom o diretor ser surpreendido. Nossa, Claro, do jeito- pô. Ele fez de um jeito diferente, mas ficou ótimo. Eu acho que o Exatamente. diretor ele tem que intervir quando há a necessidade. 2 mais 2 Existe a necessidade, você vai lá e faz. Sem necessidade, deixa E o outra ator coisa, tranquilo. Hoje, pô. com a tecnologia a nosso favor, sabe? que nesse ponto eu acho que a tecnologia veio muito para o nosso favor, dos operadores poderem botar... Hoje é muito corta ali, mais- hoje em corta dia é ali, muito não mais sei o quê, fácil, puxa muito ali. mais fácil. O dublador tem que ficar livre. A criação é dele, É a gente claro. tá ali para parar as arestas. Só. Sim. Ele deu uma intenção errada, faltou um S, por exemplo. Faltou uma batida, Não alguma- pegou a pausa, não sentiu a respiração, a gente se mete. Detalhe. Fora disso, a criação é do... É. Não, eu acho legal as adaptações também, assim, de botar os cacos e tal, mas Eu às acho vezes maravilhoso. eu acho também o outro lado é que às vezes na dublagem tem uma tendência a querer simplificar as coisas. Por exemplo, é um filme que fala alguma coisa de museu, de arqueólogos, e às vezes, vamos tirar esse nome histórico aqui que ninguém vai entender. E às vezes eu acho isso um erro, porque, por erro. exemplo, eu quando era criança via muitos filmes, ouvia um nome de alguma figura histórica ou Você ia procurar. alguma coisa que eu não sabia o que era, eu ia procurar. Você aprende E fica vendo na sua filmes. cabeça. Claro. Isso é. Então, às vezes, eu acho um erro simplificar demais também. Claro. Ninguém vai Primeiro-ministro. entender. É o Mas primeiro-ministro existe- tem que aquela, encontrar Winston um meio Churchill. termo, É, né? você É não vai isso aí. citar o nome dele, Winston Churchill. A gente É não só vai o ficar primeiro-ministro repetindo. da Inglaterra, Mas pelo menos quebra a ele Tem que ter uma referência, ele né? tem que ser citado. Tem que ter uma referência. Exatamente. Verdade. Você tem algum recado para falar, até mesmo para as torcidas, né? A gente mostrou aqui, eu acho que é importantíssimo você estar aqui, para a gente entender que futebol não precisa ser uma guerra. Ele é apenas uma rivalidade, é uma disputa, mas não precisa... Nós somos amigos, eu tenho muitos amigos tricolores, vascaínos, botafoguenses, bom, vascaíno nem tanto, mas... brincando, é para não perder a piada com Antas nunca. O humor é bom, o humor é bom. Você vê a bola Mas, quicando, assim, ele não vai chutar? A gente se zoa, a gente discute, a gente brinca, mas Sempre no respeito, pra que né? a guerra, né? Não. Cara, eu penso igualzinho a você. Mais uma vez, sem querer ser piegas. A gente vai mudando na vida, né? Eu acho que hoje em dia eu sou um cara muito mais light do que eu era. Não que eu fosse um cara nervoso, nunca fui. Mas assim, eu tento ver as coisas com mais leveza, mais otimismo hoje em dia. E essa questão do futebol, até pelo papo que a gente teve aqui, eu gosto do esporte, acho o esporte emocionante. Eu sei reconhecer os momentos emocionantes em outros times também. E isso é uma coisa legal. De você... Nossa, que final sensacional essa do Flamengo, ou do Palmeiras, ou São Paulo do Tele, Sim. que era um outro time Comentamos grande, sobre um isso timaço aqui que a gente vários viu. jogos. Sei lá, times de fora do Brasil também, o futebol ele tem momentos que você fica de boca aberta, assim, de Até classificações pelo da Copa do inusitado, Mundo, pelo inesperado, que a que história do é grupo bacana. muda no último minuto, o cara faz um gol, elimina a outra seleção. Então, eu acho isso sensacional. É a magia do futebol, né? E assim, sem querer ser piegas, você vê, aqui a nossa amizade é forte pra caramba. Nós sempre nos demos muito bem. Verdade. Vocês são Flamengo, eu sou Fluminense. Pô, isso impediu alguma coisa da nossa amizade? Não, pô, quando a gente se encontra, é sempre uma festa. Pô, eu tenho meus primos, eu tenho vários amigos que são Flamengo, Palmeiras, Botafogo, amigos de todos os times. Então, assim, eu acho que a amizade está acima de tudo isso. O respeito. O Maracanã, quando cabia 200 mil pessoas, porra, era impressionante. Mas assim, eu acho hoje em dia, né, nesse quesito, segurança melhor. Eu acho que está mais civilizado agora. Você vê menos problemas. O problema é do lado de fora ainda, Sim. né? Infelizmente. E tipo assim, continuando esse recado, você vê, vocês são Flamengo, eu sou Fluminense. A gente tem tanta coisa em comum, a gente gosta de tantas coisas. Anos 80, filmes de ação, dublagem, música, cultura. Então assim, a gente fica na zoação sadia, na Sim. brincadeira. Pô,
Tá de bom, e mantém a amizade, que o importante é isso, a amizade, saber reconhecer também. Como eu falei, as glórias do Flamengo não me incomodam em nada. Eu só torço pro Fluminense contra o Flamengo porque é meu time, claro. Eu espero que Mas, as glórias venham pro seu lado também. Pô, né? eu não me preocupo. Eu acho que as pessoas... Em desejar Eu tô falando ele. a ruína do outro time. Né, Lipe? As pessoas às vezes confundem. Eu, pelo menos, eu gosto do Flamengo, eu sou o Flamengo porque eu amo o futebol. Aham. Muitos são o contrário, né? Eu sou Flamengo antes de gostar do futebol, aí tem essa coisa passional Sim. que se torna doentia, que se torna errada, né? Porque aí já é eu estar certo, você errado, aí já vira o ser humano. Mas não é o esporte que é o legal. Sim. Isso que é E a no esporte corrupção. um ganha, outro perde, gente. Pois Não tem assim, jeito. tem um Se empate, empatar dá tá ruim. bom. Se você for estudar a fundo a história dos clubes, você vai ver coisas interessantíssimas em todas. Botafogo, Vasco, Fluminense. É porque, assim, às vezes você acaba não sabendo de coisas que aconteceram com os outros porque a gente times. foca só no Porque nosso você, clube. claro, você acompanha mais o seu, mas é legal saber da história dos clubes. Hoje em dia você tem como se Grandes informar mais, momentos. Hoje é verdade. muito fácil, a Pô, informação e é está até muito legal, fácil. Ó, recebo sempre vídeo Eu fiquei maravilhoso. honradíssimo de você ser convidado por vocês. Maravilha. Nossa, que... Pô, boa sorte aí pro canal. Valeu. Que venham os grandes nomes da história aí do CRF. Que venham outros grandes torcedores de outros times Do também. Felipe eu sou suspeito pra falar Pô, que eu sou muito que é fã. legal pra Pô. caramba, que venham mais tricolores, vascaínos, botafoguenses, torcedores de outros clubes também. Vascaíno, do Brasil. Vascaíno. Não pode levantar essa bola pra mim não, Felipe. Nossa, Não, mas vai ser divertido. foi muito bom foi muito bom com o nosso Tom Cruise, né? Fizemos juntos, inclusive. Fizemos. Né? Pô, pra quem não viu ainda, Top Gun Maverick é imperdível. É um filmaço. O Maverick- É um- eu vi. um Fui ver no cinema. filmaço. Fui ver no cinema. Cobra Kai, Stranger Things, todos esses aí valem a pena. Né? Stranger Things teve alguém aqui da mesa que dirigiu algum não Sim, sei dirigiu não sei quem foi, mas Segunda e terceira temporadas. Né? É isso aí, gente. Então, Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado de mais esse podcast. Por favor, não se esqueçam de se inscrever, deixar o like aí no vídeo. E quem quiser fazer uma parceria com a gente, como essa parceria que nós fizemos aqui com o estúdio Vison Digital, é só falar. Entra aí nos comentários, marca a gente, fala qual é o seu produto, que a gente fecha com vocês. Tá bom? Valeu, Grande galera. abraço. Mais um detalhe. Diga. Quem Foco quiser no me olho. seguir no Instagram, é Felipe É Maia verdade, Super. Eu já ia me esquecendo. Fala de novo. Felipe Maia Super. Quem quiser me seguir no Instagram, todos são bem-vindos. Galera rubro-negra, tricolores, vascaínos, botafoguenses, todos Tá os facinho, times. facinho. coração de O muro tá baixo. Vem que vem. Valeu, galera. Foi uma Gostei honra. do super, né? Valeu! Por causa do Supernatural. Por causa disso. Garoto. Valeu, gente. Valeu, Felipe. Valeu, galera. Felipe. Saudações. Galera, quem quiser me seguir no Instagram é Felipe Maia Super, por causa do Supernatural, a série que eu dublava. Era o meu e-mail da época, acabou ficando isso e eu mantive. Então, são todos bem-vindos, tricolores, rubro-negros, vascaínos, botafoguenses, todos os times. Viu que ele falou Flamengo? Venha. O muro tá baixo! Pode vir. Galera, foi uma honra. Muito obrigado. Valeu. Meus grandes Valeu, amigos. valeu.